Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Continuo existindo. Pelo Espírito, Sadraque Vamor da Silva. Prefácio. Tem coisas que podemos e outras que não podemos fazer, porém não tem como deixar de existir. Espero que entendam de maneira fácil. Já eu aprendi que a existência não importa em qual plano você está, mas sim o estado em que você se encontra, e como as pessoas que te cercam se sentem quando estão contigo. Nessas páginas não vou falar sobre a minha vida terrena, pois me sinto envergonhado e alguns familiares se encontram na terra. Respeito a todos, principalmente meu pai, mas sinto a necessidade de conscientizar irmãos maternos, que o desespero não é o melhor caminho. Orem a Deus e nunca pensem em suicídio, e se pensarem em algum momento, procurem ajuda. Essa obra vai relatar a minha experiência após o suicídio, minhas lutas, meu desenvolvimento e minha conscientização. Sejam felizes, sejam úteis e confiem em Deus. Obrigado. SWS. Se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações de novos audiolivros. Comente, compartilhe e deixe o seu like. Para você não custa nada, mas para nós faz muita diferença, pois o seu incentivo é muito importante para o canal, pois nos ajudará a seguir publicando. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 1. A pior decisão da minha existência. Amigos, na última tarde da minha existência eu me encontrava cansado de mim mesmo, cansado de ser cego, da falta de oportunidades na área profissional, sentindo agonia, uma ansiedade terrível, queria fazer tudo, sair andando, correr, mas ao mesmo tempo não tinha ânimo para nada. Minha mente, meu espírito estavam em uma tremenda confusão. Hoje me sinto envergonhado, mas, naquela tarde eu estava decidido a me destruir. Infelizmente já tinha ensaiado outras tentativas de suicídio antes da última que infelizmente deu certo. Eu não sabia a dor que causaria à minha família, aos meus amigos e principalmente aos meus pais. Agora sei o quanto sou amado, mas eu não sentia esse amor quando estava na terra. Então tirei uma cordinha que estava na minha jaqueta e fiz o que não deveria ter feito. Me estrangulei, senti um choque dolorido na garganta, uma pressão na cabeça e falta de ar. Então apaguei. Quando despertei não tinha noção de que minha loucura tinha dado certo. Senti uma sensação de cãibra no corpo todo, queria pedir ajuda. Chamei meu pai, chamei minha mãe, mas é claro que ninguém me escutava. Resolvi ir atrás deles. Era difícil andar, tudo formigava. Eu fui até a janela, encostei na parede e não sei como fui parar na calçada. Pensei comigo, nossa, como vim parar aqui fora, preciso de ajuda. Eu estava me sentindo tão mal que não me dei conta de que havia transpassado a parede da casa. Agora não era só o corpo que formigava, minha cabeça doía, eu estava com falta de ar. Mesmo assim fui andando pela grama. Eu queria encontrar o casarão onde estavam meus pais, mas eu estava tão mal e não sabia para onde estava andando. Tudo o que consegui foi cair dentro da lagoa que tinha atrás da casa. Senti uma força que me puxava para baixo. De repente, cadê a água? Eu não sabia como eu estava em outro lugar. Pisava em folhas secas. Era um frio insuportável. Tinha um vento gelado e um cheiro nada agradável. Eu escutava gente chorando, gritando e até urrando. Essa barulheira vinha do meu lado esquerdo, pensei. Vou para o lado direito, eu é que não fico aqui. Saí correndo em sentido contrário e dei uma baita cabeçada em uma árvore. Afinal, eu ainda estava cego e não me dava conta do desencarne, mas gostei de ter encontrado aquela árvore. Eu senti a segurança nela e subi. Para ver todas as partes de um audiolivro, ou todos os que já foram publicados, entre no canal e clique em vídeos, ou playlist. Capítulo 2. Uma proposta terrível. O vento frio não parava e eu continuava em cima da árvore. Meu corpo já não formigava, eu estava melhor, porém, sentia fome e sede. Eu já estava entediado, mas não tinha coragem de descer, então comi algumas folhas daquela árvore. Eram bem amargas, mas era o que tinha e sinceramente não queria procurar comida naquele chão. Eu continuava lá em cima pensando,
quando ouvi alguns passos se aproximando. Senti medo e fiquei bem quietinho, mas o grupo que se aproximava me viu lá em cima e um homem disse: "Seu nome é Sadraque, não é?" Eu continuei quieto, mas ele insistiu dizendo: "Vamos, responda. Eu estou te fazendo uma pergunta." Então eu respondi: Sou Sadraque, e você quem é?" O grupo começou a dar gargalhadas estridentes e eu não conseguia disfarçar o medo. O homem então esclareceu, depois de mandar os outros ficarem quietos: "Ainda não fomos apresentados, meu nome é Xianglei, mas aqui todos me chamaram de Imperador." E ele continuou: "Pelo jeito você não sabe ainda o que aconteceu direito. Vamos te dar um tempo para pensar e depois te digo o que eu quero. Afinal, sou eu quem manda aqui e graças à minha influência você veio parar aqui. Você já me obedeceu uma vez e vai obedecer de novo." Eles foram embora. Fiquei aliviado, mas não lembrava dele. Pensei comigo: esse homem disse que me trouxe para cá, mas tenho certeza que eu não conheço ele e não sei que lugar é esse, mas quero sair daqui. Eu ia descer da árvore, mas senti algo pendurado em meu corpo. Passei as mãos nas costas e senti uns fios, puxei um pouco e percebi que faziam parte de mim e estavam arrebentados nas pontas. Fiquei pensando: eu não tinha esses fios antes, ou estou enlouquecendo de vez, ou isso é um pesadelo daqueles, mas é tudo tão real. Aquele lugar era horrível de viver, mas para refletir até que não é mal. Surge uma pergunta atrás da outra e se não pararmos para refletir de duas ou uma, ou ficamos totalmente perdidos ou perdemos a lucidez. Sorte a minha que sou daqueles que pensa bastante até entender as coisas. Pai e minha mãe não estavam atrás de mim? Ou será que estavam? De repente ouvi um choro baixinho de mulher e não senti medo, senti vontade de ajudar. Então desci da árvore e fui de encontro ao som daquele choro e perguntei: "Quem está aí? Por que está chorando?" A moça chorou mais forte e falava desesperada: "Moço, por favor, me ajuda. Cortei meus pulsos e estou sangrando. Não quero mais morrer. Me ajude. Estou morrendo." Fiquei com pena. Eu queria ajudar, mas não sabia o que fazer, então perguntei: "Amiga, como é o seu nome? Como eu posso te ajudar?" Ela estava desesperada e quase gritando dizia: "Não sei. Não sei, mas me ajude. Chame um médico, por favor." Ela me abraçou e eu com pena não tive coragem de me afastar. Ela estava suja, estava tão assustada como eu. Foi aí que minha ficha começou a cair e pensei: tentei me matar e agora estou aqui, e essa moça está aqui pelo mesmo motivo. Será que tentamos, ou conseguimos? Eu não tinha tempo para continuar pensando. Ela chorava muito e resolvi ajudar, e ao mesmo tempo fazer uma experiência que iria me ajudar a descobrir o que estava acontecendo. Então eu disse: "Amiga, fique calma e não fale. Tente não chorar e continue abraçada comigo. Vou cantar um hino que eu sei e vamos ver se melhora ou não." Comecei a contar um hino assim: "Sonhei que fui para o céu, um sonho tão real nas ruas de ouro. Eu andei um lago de cristal." E assim fui cantando. A moça estava bem calma, quase dormindo e os pulsos pararam de sangrar. Eu fiquei feliz em ajudar, mas a alegria durou pouco. Aquele grupo que tinha me encontrado na árvore me encontraram de novo e o tal imperador falou debochando: "A Sadraque, mal chegou aqui e já está cantando no ouvidinho dessas perdidas. Não seja burro, não perca tempo conquistando essa aí. Se tiver afim pode pegar à força." Eu fiquei indignado e fiz uma bobagem. Enfrentei o imperador dizendo: "Cala a boca. Eu não sou que nem você, seu imoral. Meus pais me deram educação e ela precisa de ajuda." Eles riram bastante. Parecia que eu tinha falado um absurdo. Os papéis estavam invertidos. O mal era considerado bem e o bem considerado mal. Então o imperador disse com sarcasmo: "Vejam só, um suicida falando de moralidade." Todos riram e ele continuou: "Me chama de bandido, mas destruiu o próprio corpo e a família, tomara que morram aos poucos de tristeza. Principalmente aquele teu pai. Quanto a essa, se você não quer, nós queremos." Eles pegaram ela e tive a péssima ideia de bancar o herói. Eu dei um pulo e gritei: "Solta ela."
Quando fui para defender a moça, um membro do grupo me jogou no chão e os outros vieram para cima de mim. Foi aquela surra com direito a tudo: socos, chutes, mordidas e arranhões. Depois do quebra-pau me deixaram lá jogado. Então chorei por vários motivos. Estava com fome, sede, com frio, com medo e com muita raiva daquele lugar, daquele grupo e com raiva de mim mesmo, porque infelizmente minha irmã tinha razão a respeito da imortalidade do espírito. Às vezes eu acreditava e às vezes não, eu tinha dúvida a respeito do assunto, mas agora não podia mais duvidar. Aquele lugar, as palavras daquele homem, aquela pobre moça e os fios grudados no meu corpo, tudo isso era prova de que eu continuava existindo e agora que fazer? Enquanto pensava, o grupo do imperador se aproxima de mim, mas já não sentia mais medo, agora eu estava com raiva deles. Eu não fiz nada para levar aquela surra, só defendi aquela jovem. Enquanto pensava, o imperador me disse: "Ei, moleque, já deu para perceber quem manda aqui, né? Agora você tem duas opções, ou faz o que eu quero, ou sofre como a maioria, se bem que a maioria sofre mais por loucura do que por desobediência, mas você pensa rápido e não perdeu a lucidez, além do mais, você conhece bem a pessoa que eu quero trazer para morar aqui. Olha que já faz tempo que eu desejo isso. Quero que você convença a teu pai a fazer o que você fez, não vai ser difícil, ele já está bem triste com o que você fez. Ah, e parabéns pela criatividade, eu nunca vi alguém se esconder naquela árvore antes, mas não tente me enganar, eu sou mais esperto afinal, achei você e sei tudo o que acontece aqui. O nosso camarada Sufoco vai te levar para casa e não banque o esperto, se não vai descobrir por que chamamos ele assim." Fiquei indignado. Eu não queria fazer mal para ninguém, muito menos para o meu pai. Eu já tinha feito bobagem o suficiente, então eu disse: "Olha, cara, eu não vou fazer nada contra meu pai, eu vou aprender a sair daqui sozinho. Quando vim para cá não foi você quem me trouxe, tá bom? Agora eu sei porque meu pai sofreu quando era novo, era você confundindo ele, mas Deus vai proteger o meu pai do mal e eu já vou indo." Virei as costas, mas eles me puxaram. E claro, levei outra surra, mas dessa vez percebi que quando eles se movimentavam, sombras se movimentavam nos meus olhos. Quando eles foram embora, coloquei as mãos na frente do rosto e balançava para lá e para cá. Me emocionei. Acho que estou enxergando. Se isso for visão, eu posso pelo menos me defender e, se possível, ajudar o meu pai. Chorei muito, mas dessa vez não era de tristeza. Agora eu estava feliz. Este audiolivro foi postado sem qualquer intuito financeiro, visando unicamente ajudar as pessoas que têm problemas visuais, levando esclarecimentos para os admiradores da doutrina espírita. Capítulo 3. Mansão Sombria. Eu continuava naquele lugar, mas agora estava como uma criança testando uma novidade. Colocava as mãos na frente dos olhos e balançava para lá e para cá. Eu vi que a imagem nos meus olhos acompanhava os movimentos das mãos e decidi conhecer melhor aquele lugar. Era um lugar horrível, mas era o que tinha no momento. Comecei a caminhar e fui em direção a um som de choro e gemidos. De repente alguns deles vieram em minha direção, continuaram o choro e me cercaram. Alguns me abraçaram e alguns passaram em mim. Uma senhora gordinha me abraçou um pouco mais forte e dizia repetidamente: "Eu também quero. Também quero." Eles ficaram ali comigo só uns minutinhos, mas quando saíram, eu estava fraco e bem tonto, mas fiz de tudo para continuar caminhando, afinal de contas, eu é que não fico deitando nesse chão. Prometi a mim mesmo que não confiaria mais em ninguém daquele lugar. Estava ainda com esse propósito quando olhei para frente e vi uma coisa diferente. Aquilo chamava minha atenção, e pensei: aqui a gente só se lasca mesmo, então vou ver o que é aquilo ali. Fui chegando mais perto e ouvi um homem no meio daquela coisa gritando: "Aí, estou queimando, socorro." Eu segui aquela voz e pensei comigo: então isso é fogo, é assim que é a luz. Como é linda. Só que agora vou tentar ajudar esse coitado, como se eu não fosse um coitado também. Fui me aproximando e disse: "Amigo, está me ouvindo?" Ele demorou um pouco, mas respondeu: "Estou ouvindo.
Você também veio me perturbar e debochar de mim? Não vim debochar de você, eu quero te ajudar, só não sei como ainda, respondi enquanto ele chorava, urrava, e só sabia dizer: estou queimando, estou queimando. Então cheguei bem pertinho dele e percebi que aquela chama não aquecia, então me toquei e percebi o que realmente estava acontecendo e disse: cara, isso é só uma ilusão, preste atenção na minha voz e não nesse fogo falso, e comecei a cantar. Água é muita água. Chuvas de bênçãos que desce do céu. Também lembrei de um hino chamado Além do Rio. Quando terminei de cantar ele estava deitado no chão e não existia mais nenhuma chama. Então me aproximei e fiz carinho na cabeça dele e perguntei: como é o seu nome, amigo? Casimiro Godoy, ele respondeu quase dormindo. Eu queria ajudar, mas para onde eu iria levar aquele cara? Nem eu mesmo sabia onde estava, nem tinha ideia de como sair dali. Então saí caminhando e com pena deixei ele ali mesmo, e continuava refletindo. De duas uma, ou são sofredores ou são carrascos. Eu acho que estou no primeiro grupo. Eu vim para cá porque não suportava meus problemas e agora não suporto esse lugar e ainda tenho que aguentar os problemas dos outros. Eu continuava refletindo quando ouvi um homem me responder: você se preocupa com eles porque quer. Essa gente é problema nosso e você já está se metendo demais e o Casimiro não é da tua conta. Eu reconheci aquela voz. Era o tal imperador e como sempre não estava sozinho, ele estava com uma mulher e dois caras, enquanto a mulher disse: nossa, imperador. Ele é mais gatinho de perto. Ela segurou minhas bochechas com as mãos e eu recuei. O que vocês querem dessa vez? Vou levar outra surra? Perguntei indignado, afinal eu não gostava nem um pouco daquele cara. Dessa vez não, moleque, só vim dizer para não se meter nas nossas coisas. Esses perdidos não são da tua conta, isso é coisa nossa. Além do mais, o venerado se interessou por você. Não sei o que lhe vê nessa coisinha insignificante. O imperador parou de falar, mas a Copinho resolveu começar e olha que quando começa, só cala a boca quando o imperador dá uns gritos com ela. Mas enfim ela disse: ai, imperador, insignificante nada, ele é uma gracinha, se bem que tem alguma coisa nos olhos, não tem? Você consegue me ver, gatinho, ou não? Ei, para cá, eu estou bem aqui, tá vendo? Diz que você me vê, por favor. Cala a boca, Copinho. Não vê que o moleque é cego? Gritou ele e continuava a dizer: além do mais, se ele conseguisse te ver, nunca mais parava de correr, então cria vergonha e para de sem vergonhice. Vem logo que temos muito o que fazer e deixa essa coisa em paz. Paz aqui, tá sonhando? O imperador, respondeu ela. Ele fez que não escutou e foram embora. Eu esperei eles irem mais longe e comecei a refletir. Quando eu estava pensando, o imperador veio do nada e respondeu, sendo que eu nem disse nada: pelo jeito não dá para pensar perto desses caras. Além do mais, ele disse que estou cego e melhor que pensem assim, acho que vou atrás deles. Eu fui seguindo eles de longe até chegarem num lugar que tinha luz. Sim, porque luz de fogo eu já conhecia, tinha bastante gente lá. Fiquei prestando atenção na conversa escondido atrás do mato. Vim ver o que quero, venerado. Falou o imperador. Pode entrar, disse um outro homem. Quando ele entrou, e fui até lá, subi algumas escadas que pareciam de mármore. Naquela hora eu senti uma ansiedade, um medo e não tinha noção do belo e do feio. Hoje posso dizer que a mansão onde eu entrei era luxuosa, apesar de suja e pouco iluminada. Mas para quem acabou de deixar de ser cego, era muita coisa. Eu ia voltar atrás, mas o homem que estava na porta me perguntou: você marcou audiência? Com quem quer falar? O que deseja? Sorte a minha que respondi bem rápido. Eu vim com o imperador para falar com o venerado. Muito bem, pode entrar. Não pensei que fosse tão fácil, era só prestar atenção nas coisas e tudo dava certo. A maioria não tem condição nem de prestar atenção nas coisas. Capítulo 4. O venerado das sombras. Agora eu estava dentro daquele casarão perdido. Era tanta porta que não sabia por onde começar. Fiquei ali parado ouvindo e vendo pessoas caminhando para lá e para cá e alguns conversavam.
Resolvi caminhar e de repente eu ouvi uma voz conhecida. Era a voz do imperador. Cheguei mais perto, me escondi atrás de uma coluna ouvindo a conversa. Ouvi um homem que falava ao imperador dizendo: "Você continua mantendo o título de Imperador Xiang? Apesar de não me agradar, vou deixar as coisas assim." O homem acabou de falar e o imperador já se justificava dizendo: "Ó grande venerado, sabe que fui na China alguém muito importante." O venerado interrompeu dizendo: "Sim, eu sei, foi grande general longe de ser um imperador. Pode continuar com esse apelido contanto que não esqueça que aqui quem dá as ordens sou eu e os outros venerados." Sinceramente, gostei da bronca que o imperador ganhou e não me contive. Dei uma risada mais alto do que deveria. Então o venerado disse: "Parece que andaram te seguindo, Xiang." O imperador se justificou de novo: "Não sei como isso foi acontecer." "Mas eu sei." Interrompeu o venerado dizendo: "Quando a mestra disse que o rapazinho era curioso, não estava brincando, mas vou castigar meus guardas por essa falta de vigilância." "Mas fui eu que menti dizendo que conhecia o senhor." Respondi rapidamente. Eu podia ter ficado calado, mas não. Tinha que falar demais. "Então castigarei você, já que mentiu," respondeu o venerado. "Amigo, eu te pelo por favor que não me castigue. Esse lugar já é um castigo, e lá fora já levei umas pancadas." Todos ficamos calados por um tempo, então falou o venerado: "Em primeiro lugar, não sou seu amigo, mas não se preocupe, não vou castigá-lo porque sua vinda estava programada, mas eu mando aqui e não pense que terá acesso a todos os lugares. Você entrou aqui porque tinha que ser assim, não porque se acha esperto. Tem ideia de com quem está falando?" "Não, senhor." "Não sei o quem é, nem onde estou, só quero voltar para casa," respondi amedrontado. O venerado saiu de onde ele estava, chegou perto de mim e disse: "Não me parece que gostava de estar em casa, caso contrário não estaria aqui. Mas não pretendo falar nesse assunto. Se tiver uma crise eu não posso e nem quero ajudá-lo. Além do mais, não tenho tempo. Tenho que ir ao Palácio de Fogo agora e você ficará aos cuidados da Tomásia. Você já conhece pelo pseudônimo Copinho." "Meu pai, estou lascado." "Tem que ser ela." Respondi indignado. O venerado segurou minha mão, deu 2 batidinhas e respondeu ironicamente: "Se preferir pode ficar aos cuidados do imperador. Para mim não faz diferença contanto que entenda que eu sou autoridade. Pode ser ela mesma. O imperador e a turma dele já me deram aquela surra, já ela só irrita mesmo." "Muito bem, então aprenda rápido a ser um de nós ou sofra lá fora com os outros. Cuide dele, Tomásia, só não lhe dê importância demais, tem outras obrigações e não vá falhar como o imperador, que queria trazer o pai e trouxe o filho, e para mim é mais conveniente." Despediu-se o venerado. "Vem, gatinho, vou mostrar onde ficar", respondeu ela me puxando pelo braço. Eu preferia continuar ali, porque não sabia onde ela queria me levar, então travei e não saia do lugar. Então ela, já sem muita paciência, me puxou mais fora e disse: "Vem logo, eu não mordo." "Ah, a não ser que você queria." "Senhora, sou uma pessoa de respeito." "E por favor não me chame de gatinho, meu nome é Sadraque." Respondia um pouco bravo e queria mais um pouco de respeito. "Aí tá. Que chato você, hein? Eu só tava brincando e você não precisa ficar preocupado. Vai ficar aqui na Mansão Vermelha e eu tenho a minha casa, sabe? Eu tive sucesso em uma coisinha que o venerado me mandou fazer e aí ganhei a casa." "Então tá bom. Onde vai me levar?" Perguntei aliviado. "Vou te mostrar como é que o venerado sabe de tudo o que acontece aqui no Vale do Choro." Ela me levou por alguns corredores e pediu licença para um homem que estava na porta. Quer dizer, licença é maneira de falar porque na verdade ela disse: "Sai daí", mas enfim, subimos uma escada que tinha uns 60 degraus. Ela abriu uma portinha e entramos em uma sala bem grande, parecia um estúdio de rádio ou de TV, tinha muitos televisores encostados um no outro. Passei a mão em uma cadeira que estava na frente daquele painel e perguntei: "Quem senta aqui?" "Ah, quem senta aí, é o venerado,
Mas ele vai demorar para chegar e também não acho que vai reclamar, sou eu quem limpa a sala. É só você não dizer para ninguém que esteve aqui e fica tudo certo. Disse ela rindo bem despreocupado. Ela mexeu em uns botões e ligou o painel dizendo. Pena que não vê, mas daqui dá pra ver todo o Vale do Choro. Em cada TV dessa você pode ver um pedaço do território que o venerado manda. Escuta aí. Escutei o que passava nos televisores e ela me ensinou a mexer em uma coisa ou outra. Ficamos ali rumo a meia hora eu acho. Está com sede, ou com fome? Quer alguma coisa? Perguntou ela. Tem comida aqui? Perguntei um pouco espantado. Tem sim, gatinho. Ah não, desculpe Sadraque, tem coisa que você nem imagina, mas quer comida ou não? Pode ser, foi o que eu respondi. Então saímos da sala e ela me falou. Olha, se você quer comer tem que ir para minha casa. Aqui na mansão só come quem merece. Nem eu como aqui. Hoje você vai comer na minha casa, mas se eu fracassar em alguma missão e o venerado ficar brabo comigo e não me der comida nem água, não esqueça de mim, se cair nas graças dele, ou então fica me devendo outra coisa, tá? Eu não queria ficar devendo nada para ela, por outro lado, eu estava com fome e com sede. Tá bom, Tomásia, te ajudo mesmo que não me deva nada, só que vai ser assim, se eu ficar te devendo água, vou pagar com água. Se eu dever comida, vou te pagar com comida, mais nada, tá bom? Aí tá. Que seja assim então. Respondeu contrariada. Fomos até a casa dela, era uma casa pequena, ou melhor dizendo, uma caverna, tinha um cheiro horrível, mas era o que tinha no momento. Ela me trouxe um copo com água e um prato meio engordurado com alguma coisa dentro, não sei se era sopa ou pirão. Mas a maioria vagava por lá sem comer e sem beber, chorando e se arrastando, então eu até que estava bem. Então vai querer? Pega. Disse ela estendendo o prato e o copo. Obrigado, respondi pegando o que ela tinha oferecido. Obrigado nada, você fica me devendo matar. Ela respondeu me lembrando do acordo. Bebi água que não era da boa, parecia água salobra, mas me ajudou bastante. A comida eu não quis, não deu coragem de comer e olha que eu estava com fome, eu não sabia o que era aquilo e tinha medo de perguntar. Deixei o prato em uma mesinha de madeira que tinha ali. Ué, não vai comer? Tá fazendo greve de fome só para não me pagar depois, né, espertinho? Disse ela contrariada, então respondi. Olha, Tomásia, não tem nada a ver com o acordo e não fique ofendida com o que vou te dizer, mas não consigo comer aqui. A minha casa era bem limpinha e a minha mãe fazia comidas bem gostosas. Não quero te ofender, mas tenho nojo, a comida não vai. Eu pensei que ela me daria uns tabefes ou jogaria o prato na minha cabeça, afinal de contas ela era igual a eles, mas ela disse. Olha, moleque enjoado, isso aqui é tudo que eu tenho e para conseguir eu tenho que fazer muitas coisas para deixar o venerado contente. Eu só tenho água para tomar e comida. Não tenho água para limpar a casa e tomar banho, só quando eu tiver o cargo do imperador. Aí sim vou ter água à vontade e uma casinha bacana. O que eu te dei agora era tudo o que eu tinha. Então fica assim, você tomou água e eu como a comida. Eu estava indignado, nem na terra vi as pessoas serem tão exploradas. Será que não existia um lugar melhor? Pensei. Será que o Vale do Choro é tudo o que existe desse lado? Tomara que seja diferente. Tomara que esse lugar não seja tudo o que eu tenho, senão, não me resta outra escolha a não ser ter um cargo como o do imperador, ou daquele venerado, mas eu nem quero morar num lugar desses, só quero voltar para casa comer a comida da minha mãe e escutar o meu pai lendo a Bíblia. Enquanto pensava o copinho me deu um chacoalhão e disse. Ei, Sadraque. Não fica com essa carinha de choro, você tem que esquecer tudo. Aquele mundo ficou para trás. Agora só te resta o Vale do Choro. Se você começar a lembrar da tua casa, do teu pai, da tua mãe e dos teus amigos, logo vai pensar no suicídio. Se tiver uma crise, é capaz de delirar igual aos outros. Daí o venerado me mata. Mal ela terminou de falar, eu comecei a dar risadas e respondi. Ué, me mata, como assim? De novo? Ela pegou em minhas mãos e disse.
Pelo visto tem coisas que você não sabe. O venerado não pode me matar de novo. Mas se eu desobedecer a ponto de irritar ele, vai me torturar. Tá certo, a gente não morre mais. Além da dor, cai num sono que sozinho não dá para acordar, então é melhor obedecer. Falando nisso, vou te levar de volta para a Mansão Vermelha. Quando o venerado chegar, quero que esteja lá se é que já não chegou. Amiga, prefiro ficar aqui, me sinto mais livre. Lá é um clima pesado, me sinto oprimido. Aqui eu posso pensar, você não percebe o que eu penso, mas o imperador consegue perceber. É só eu pensar em alguma coisa ele percebe certinho. Às vezes eu também percebo, por isso que eu te disse que o Vale do Choro é tudo o que existe. Eu senti que quer sair daqui. Ela respondeu. E tem como sair daqui? Existem outros lugares? Perguntei ansioso. Ela me pegou pelo braço e foi me levando. Ficou em silêncio o caminho todo. Eu também consegui sentir as intenções dela. Ela não queria que eu fosse embora. Então se eu quisesse descobrir esse mundo novo, teria que contar com outra pessoa. Ela não estava disposta a me ajudar. Além do mais, eu sabia tão poucas coisas. Não demorou muito para chegarmos à Mansão Vermelha. Mal terminamos de subir as escadas e um homem me pegou pelo braço e disse: Vai para casa agora, Copinho, agora deixa comigo. O venerado já chegou? Perguntou ela. Já sim, respondeu o homem. Enquanto eles conversavam, pensei. A voz desse cara eu também conheço. Ele estava no grupo do imperador quando me deram aquela surra por causa da moça que cortou os pulsos. Então resolvi perguntar. E cara, quem é você? Ele não me respondeu e não era gentil. Fui me puxando pelo braço casarão adentro e quando chegou na sala do venerado foi logo dizendo. O Tampinha está entregue. Muito bem, Genésio, volte para seu posto. Respondeu o venerado assim que Genésio deixou a sala. O venerado se aproximou de mim e disse. O que andou fazendo enquanto eu não estava? Fui na casa da Copinho, respondi. O imperador e esses malditos apelidos. Detesto esses costumes que ele tem de pôr apelidos naqueles que trabalham para ele, disse o venerado. Então por que permite isso? Perguntei. Eu dou um pouco de liberdade aos que merecem. O imperador às vezes me decepciona, mas geralmente desempenha bem suas tarefas, às vezes até se supera. Por isso permito algumas coisas. E você como se sente? Perguntou o venerado, passando a mão na minha cabeça. Eu achava estranha essa maneira de agir do venerado. Às vezes nos trava bem, mas de uma coisa eu sabia, bom ele não era. Vamos, me responda, como se sente? Ele insistia. Olha, não posso dizer que me sinto bem, porque não é verdade. Esse lugar é horrível. Tem gente sofrendo lá fora, porque o Senhor permite isso. Perguntei, apesar de que na mesma hora me arrependi de ter perguntado, pensei que ficaria zangado. Eles não estão sofrendo, cada um tem o que merece. Como sou justo, permito que tenham sua autopunição. Você não está sofrendo muito porque não merece sofrer tanto, mas deixo que sofra o que precisar. Preciso me retirar, mas antes vou levá-lo às suas instalações. Por que se importa comigo? Perguntei ao venerado. Ele não me respondeu, apenas gritou. Genésio, Genésio. É melhor que você leve o rapaz, estou com dor de cabeça. O tal Genésio me pegou pelo braço e me levou até o quarto e disse. É aí que vai ficar a Tampinha, aproveite a sorte que teve. Ele saiu e bateu a porta, enquanto isso eu procurava um lugar para me sentar. O lugar era espaçoso e tinha luz, acho que eram tochas, como disse, luz de fogo eu conhecia. Sentei na cama que era grande, como as de casais que conhecemos. Abri rumo a outra porta e vi que era um banheiro e pensei. Precisa disso aqui nesse lado? Bom, eu sinto sede e fome, às vezes então, por que não? Capítulo 5. No grupo do imperador. No quarto que eu estava, tinha uma jarra com água e um prato com uma maçã meio feia, mas era bem melhor que o prato de gororoba da Copinho. Comi a maçã e bebi um pouco daquela água, que dessa vez era boa mesmo. Deitei na cama e cochilei um pouco, então ouvi batidas na porta. Já vou abrir,
Fui até a porta e antes que eu pudesse abrir, o venerado entrou por conta própria perguntando: Gostou das instalações? Gostei sim, principalmente da água, se bem que falando nisso, acho que a Copinho merece mais do que eu, porque trabalha contigo há tempo eu acho. Na casa dela a água era salobra, fiquei com pena dela, o senhor não? Perguntei. Se você a conhecesse tão bem, não teria pena dela, respondeu o venerado. Eu também tenho os meus defeitos, mas tenho o meu lado bom, aposto que ela também tem, e falando nisso, ela até que me tratou até que bem, me deu água e comida, respondi. Aposto que te pediu algo em troca, estou errado. Se eu estiver errado, deixo que me corrija, pelo menos hoje, mas só hoje, tá bem? Infelizmente ele estava com razão, o venerado estendeu a mão e disse: Venha, você já descansou o suficiente. Eu posso ficar aqui só mais uns minutinhos. Eu pedi. Vou te dar essa liberdade, mas não demore. O venerado saiu do quarto, fechei a porta e fui até a cama, fiquei de joelhos e juntei as mãos e fiz uma oração assim. Ó Deus, não sei mais o que pensar, continuo existindo nesse lugar e não sei se olha ou não para esse lugar, mas se tiver me ouvindo, ou melhor dizendo, se quiser me dar atenção, porque eu sei que vê todos os lugares. Peço perdão e se existe um lugar melhor do que esse, pelo que me tire daqui, também peço pelo meu pai, pela minha mãe e pela minha irmã. Me disseram que ela está sendo maltratada, não sei se é verdade, mas cuida dele e do meu filho e se possível me tire daqui. Eu estava me levantando, assim que fiquei de pé, escutei os gritos do venerado. Genésio, Sangue, venham aqui agora mesmo. Eles abriram a porta do meu quarto e o venerado me perguntou bem irritado: O que você está fazendo aqui dentro? Pode me explicar? Eu senti um abalo, um aperto no peito. Eu espero que você não tenha costume dos habitantes de cima, eu não tolero isso. Siang, você tem um curto prazo para torná-lo um de nós, que caso contrário, sofrerão os dois o sono profundo. Ah, mais uma coisa. Vá chamar a Tomásia imediatamente e levem o rapazinho para fora daqui. O imperador me pegou pelo braço e me levou para fora e disse: Tomara mesmo que você decepcione venerado, aí te dou o que merece. Se eu cair você também cai, foi isso que disse o venerado, tá bom? Respondi. Não demorou muito e a Copinho já estava lá. O imperador repassou a ela as ordens do venerado, ela me puxou para um canto e perguntou: O que é que você fez agora? Nada demais, eu só estava orando no meu quarto. Aí do nada o venerado ficou irritado e agora eu não sei o que vai ser de mim, respondi amedrontado. Você ficou louco. O venerado detesta essa coisa de religião, ainda mais na mansão vermelha, o que deu em você? Falou-me dando o maior sermão. Eu não sabia que era proibido, só abri o meu coração para Deus, isso não é errado, eu disse. Fica quieto por favor, não fale mais nada, senão você encrenca nós dois. Agora você vai fazer parte do grupo do imperador junto comigo, disse ela me interrompendo. Vamos Cordinha, chega de conversa fiada, disse o imperador ironicamente. Cordinha, que papo é esse? Perguntei tentando entender. Você trabalha comigo agora, então te chamo como eu quiser, disse o imperador. Todos riram. Devia ter umas 20 pessoas com ele e todas falavam debochando. Codinha. 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 Fechei a cara e fiquei irritado. Aquele apelido era ridículo e o venerado tinha razão de detestar aquele costume do imperador. Vamos Codinha, você e a Copinho vão lá para trás do grupo, falou o imperador. Nós obedecemos, então perguntei a Copinho. Por que o imperador te chama de Copinho? Porque eu tomei veneno depois do que o meu marido me traiu e deu nossos bens para a amante dele, me abandonou e me deixou na miséria, respondeu ela falando com raiva. Me perdoe o comentário, mas pelo jeito você não é muito certinha quando o assunto é a paixão, essas coisas, né? É, você tem razão, mas eu só ficava na vontade enquanto lhe aprontava mesmo, disse ela. Sorte a minha que ela não me deu uns tapas pelo comentário. Chega de conversa aí atrás, chegou gente nova no vale,
Vamos ver como Codinha se sai atormentando esses novos perdidos, disse o imperador. Fomos até um local onde estavam alguns novatos e o imperador disse: Vejam só como chora o suicida, disse o imperador. Eles rodearam um senhor que pelo jeito tinha dado um tiro na cabeça pelo jeito. Fiquei com pena dele, mas não podia fazer nada. Um membro do grupo disse: Valeu a pena dar um tiro na cabeça por aquela uma. Enquanto você está aqui, ela está lá com outro. Ele vai morar na sua casa e vão gastar o seu dinheiro, enquanto o outro gritava: Suicida! Suicida! O imperador não perdeu tempo e me disse: Vamos ver se você é um de cima, ou um de nós. Todos me animavam, gritando: Vai Codinha, mostra pra ele quem manda aqui. Dá uns tabefes nele, dizia o outro. Fiquei com pena daquele homem, eu queria ajudar, mas não podia. Cheguei lá no vale nas mesmas condições, eu não ia bater nele. Saí correndo muito rápido, subi em uma árvore e chorei muito, eu dizia, ou melhor, gritava: Deus! Eu não aguento mais esse lugar. Eu não aguento mais esse lugar. Eu quero sair daqui, quero ir para casa. Pai! Mãe! Comecei a ouvir o som de vozes chorando dentro e fora de mim. Era choro de todos que me amavam. Escutava meu pai, minha mãe, minha esposa, minha irmã, enfim, de todos aqueles que me amavam. Aquele choro aumentava cada vez mais. Comecei a sentir uma dor no pescoço, uma tontura. Caí da árvore, tudo formigava. Começou a chover. Não sabia se essa chuva era real, ou uma ilusão, como aquele fogo que torturava o Casimiro. Aquela chuva aumentava e o choro dos meus entes queridos também. Era chuva e choro, e assim eu sofria meus tormentos. Capítulo 6. Uma tábua de salvação. Enquanto sofria, Deus ouvia minhas preces numa colônia longe dali. A ministra do auxílio Crisânia de Velarde estava encerrando seus trabalhos. Quando chegou na sala o irmão Cornélio, ela muito simpática saudou dizendo: Seja bem-vindo, irmão Cornélio. Faz um tempo que não nos vemos. Pelo seu semblante o assunto é sério. Do que se trata? Tenho amigos na terra que estão passando por um momento difícil. Seu filho mais velho suicidou-se e agora a família sofre. E com certeza ele está sofrendo também, respondeu Cornélio. Crisânia foi até uma estante, pegou um livro, mostrou a Cornélio e disse: Veja, esse menino está registrado aqui, Sadraque, não é mesmo? É esse o retrato dele? Sim, disse Cornélio, sorrindo muito. Ela o tranquilizou dizendo: O rapazinho é especial, está sofrendo sim, mas se preocupou com os outros na zona umbralina. É como disse Jesus: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos fazer valer a máxima do Cristo. Chame o irmão Valmir, que também é conhecido do Sadraque. Enquanto isso vamos organizar uma expedição de salvamento. Cornélio então tranquilizado respondeu: Agradeço muito, Crisânia, não quero ver meus amigos sofrendo, minha família está bem, mas meus amigos não. Mas me diga, como pretende ajudar o Sadraque? Crisânia conduziu Cornélio até um hospital da colônia, levando-o até um quarto e disse: Esta enfermeira dedicada foi uma ex-venerada, e o povo do umbral, especialmente do Vale do Choro, não sabem a razão do desaparecimento dela. Vamos ver se ela pode nos ajudar. Cornélio e Crisânia se aproximaram de Miranda, a antiga venerada. Cornélio saudou a enfermeira e perguntou a Crisânia: Ex-venerada? Como assim? O que são os venerados? São sacerdotes das sombras, Miranda respondeu, interrompendo o diálogo dos dois e continuou dizendo: Eu residia no Vale do Choro, na mansão Agulha de Prata. Eu tinha uma alta posição, era uma sacerdotisa das sombras. Cheguei lá como uma simples ladra, mas fui ganhando a confiança dos venerados. Depois de 20 anos naquele vale horrível me tornei venerada, mas minha suposta felicidade não durou muito. Comecei a me sentir sozinha, eu achava que me tornando venerada seria feliz, humilhando os que me humilhavam, mas sentia a necessidade de ser amada e todos os que se aproximavam de mim, ou tinham medo, ou queriam alguma coisa.
Então saí dos limites do Vale do Choro e vi samaritanos resgatando os sofredores. Me aproximei do grupo de samaritanos e o lanceiro pediu para que eu me afastasse. Mas o líder dos samaritanos, o irmão Luiz Augusto, percebeu que eu estava sendo sincera. Ele perguntou por que eu estava ali, e eu respondi com outra pergunta. Perguntei por que eles estavam salvando aqueles perdidos. Luiz Augusto me respondeu que o amor de Jesus alcançava todos e eu perguntei se também me alcançava aquele amor. Luiz Augusto me disse que sim. Então abandonei o Vale do Choro e vim para cá com os samaritanos. Foi a melhor decisão em toda a minha existência. Hoje sou uma simples enfermeira, mas meus pacientes me amam e sou feliz aqui. Então Cornélio perguntou se Miranda poderia ajudá-lo a me resgatar. Ela ficou receosa, não queria voltar ao Vale do Choro, mas Crisânia garantiu a ela proteção. Ela só tinha que fingir que ainda era venerada no Vale do Choro, pois não sabiam a causa do seu desaparecimento. No Vale do Choro pensavam que ela estava procurando novos espaços para dominar e ampliar o vale. Então em poucos dias, organizaram a expedição que mudaria minha vida. Enquanto isso no Vale do Choro eu estava caído no chão. Já não chovia, mas eu não podia me mover. Meu pescoço doía e tinha muita falta de ar. Era uma agonia. Eu conseguia ver, ouvir, percebia tudo em volta de mim. Só não conseguia sair dali e olha que era tudo o que eu queria. De repente ouvi passos e pensei quem será agora. E claro era Copinho, quando me viu, ficou desesperada. Não sei se gostava de mim, ou se tinha medo das consequências, por terem deixado que eu entrasse em crise. Se bem que não era culpa dela, a culpa era minha. Ela me chacoalhava um pouco e dizia: Sadraque, Sadraque, pode me ouvir? Diz que sim, levanta por favor. Aí Sadraque, não faz isso comigo. Vendo que não podia me mover, ela saiu correndo e me deixou ali. Talvez ela gostasse de mim, mas não queria encrenca. De repente escutei um trote de cavalo e um rugido de leão. Pensei: ué, estou delirando de novo? Mas não, a fera era bem real e quem estava montado nela, o venerado claro. E ele deixou o animal e veio até mim e disse: Sadraque, levante. O que está fazendo aí? Vamos, eu estou mandando, levante. Eu queria responder, mas só conseguia ouvir e não podia fazer nada. Então ele percebeu o que estava acontecendo e gritou: Malditos incompetentes, deixaram o moleque desse jeito, era só distrair o rapazinho, será que nem isso conseguem fazer? Ele pegou um apito que carregava com ele sempre e apitou 2 vezes. Logo, o grupo do imperador estava lá. Então ele tomou satisfações de todos. Queria saber quem era o responsável por eu estar naquelas condições. O imperador respondeu: Não tenho culpa se o moleque é um de cima. Nós tentamos mostrar a ele como ser um de nós, mas ele não aprende. Tem pena dos perdidos. É um moleque de colônia. O venerado interrompeu dizendo: Não fale desses lugares. Ele pode estar ouvindo. Seja cauteloso. E eu estava ouvindo mesmo e pensei: que negócio é esse de colônia? Será que é melhor que o Vale do Choro? Se for, eu quero estar lá, ou em casa. O imperador, querendo contentar o venerado, perguntou: O que vamos fazer a respeito do moleque? O venerado, bem contrariado, respondeu: Que vamos coisa nenhuma, eu cuido disso sozinho. Você e a Tomásia são 2 incompetentes. Agora vou levá-lo para a Mansão Vermelha. Como se eu já não tivesse o que fazer. O imperador então replicou: Quer que eu leve ele para o senhor, ó grande venerado? O venerado olhou para ele e respondeu: Está maluco, sangue, você detesta esse menino. E você o ama? Respondeu o imperador. O venerado ficou bem irritado e disse com firmeza: Se falar uma frase dessas de novo, mando te torturar. Ou melhor, faço isso pessoalmente. O venerado me pegou no colo e me pôs em cima da besta fera que era sua montaria. Fomos até a Mansão Vermelha. Ao chegarmos, ele disse ao porteiro Genésio: Leve o rapazinho às minhas instalações e com cuidado. Genésio estranhou e perguntou: Desde quando cuida do Tampinha? Nenhum desses perdidos te interessa. Então o venerado interrompeu dizendo: E os meus assuntos não te interessam?
Leve o rapaz às minhas instalações e pronto. Genésio contrariado obedeceu. Aquele casarão me sufocava, eu preferia estar lá fora no chão do que na mansão vermelha. Quando o venerado me pegou no colo, por mais que quisesse ajudar, será que queria mesmo? Só sei que me sentia ainda pior, meu pescoço doía ainda mais. Comecei a sentir dor de cabeça e por um tempo fiquei sem poder ver. Agora eu estava na mansão vermelha e cego outra vez. Só escutava e além de cego estava incapacitado de me mover. Se eu não saísse daquela crise meu quadro ficaria pior. Hoje tenho noção de que poderia ter me tornado um ovoide se tivesse ficado naquela situação por muito tempo. Capítulo 7. O resgate. Eu continuava deitado no quarto do venerado. De repente Tomásia foi até onde eu estava e ficou me olhando por algum tempo. O venerado chegou e disse a ela: "O que está fazendo aqui? Não é dia de limpar o meu quarto." "Eu sei," disse ela. "Vim por causa do Sadraque. Nós não podemos ajudar o menino." "Disso eu sei," disse o venerado. "Só os de cima podem ajudar o Sadraque," replicou Tomásia. O venerado ficou irritado e gritou: "Fora daqui, sua incompetente! Você poderia ter evitado essa crise, mas nem para distrair o moleque você serve." "Eu vou," disse Tomásia. Ela foi caminhando e chegou até a porta do quarto. Antes de sair ela se virou para o venerado e disse: "Se ele continuar assim vai atrofiar." "Então que seja," disse o venerado, e continuou dizendo: "Prefiro que esteja assim, vai me servir de qualquer forma." "E se ele sarar?" perguntou Tomásia. "Se ele sarar, vamos bestializá-lo, eu e os outros venerados. Quero ver se vai ter coragem de sair daqui com a aparência de uma fera horrível." "Era só isso?" disse Tomásia. "Não," disse o venerado. Ele pegou Tomásia pelo braço e disse grosseiramente: "Fique ajoelhada, infeliz, a quem você deve obedecer?" Ela se ajoelhou e disse contrariada: "Somente ao senhor soberano venerado." Ele deu uma bofetada no rosto de Tomásia e disse: "Agora sim, pode sair daqui, perdida infeliz." Tomásia saiu correndo. Eu a ouvi chorando alto. Tá certo, ela era irritante e não tinha uma moral daquelas, que faz inveja na gente, mas não era tão má no Vale do Choro. Ela foi a única que me tratou razoavelmente bem, mas sei que o venerado poderia ter feito coisa pior. Então um tapa não era grande coisa. O pior de tudo é que ele se aproximou de mim. Eu me sentia mais sufocado. Ele tinha um clima, uma energia horrível. Comecei a sentir um calor. Tudo o que eu queria é que ele se afastasse. Minha dor de cabeça aumentava. Provavelmente eu estava vermelho. Eu estava suando. Mas graças a Deus uma mulher o chamou. Ele saiu, fechou a porta e eu me senti um pouco melhor. Enquanto isso, na colônia Jardim Érida, a expedição de salvamento estava sendo preparada. A ex-venerada Miranda estava preparando Isabel, porque as duas desceriam ao Vale do Choro se fazendo passar por venerados e Isabel precisava se comportar de acordo. A intenção delas era me tirar daquela crise. Então Miranda disse a Isabel: "Querida, amanhã vamos ao Vale do Choro. Estou um pouco agitada. Não gostaria de ir, mas sei que o jovenzinho precisa de ajuda e sei que é uma excelente lanceira. Só que este teu jeitinho de colônia vai nos denunciar. Então, quando estiver no Vale do Choro, vão pensar que é venerada. Se te elogiarem, não agradeça. Olhe com aquela carinha de tanto faz. Você sabe, né?" "Sei sim," replicou Isabel. "Ah, mais uma coisinha," continuou. "Essa roupa cor-de-rosa não ajuda." Miranda plasmou para ela um vestido laranjado, longo e decotado e algumas joias e disse: "Vista isso amanhã e vai parecer uma legítima venerada." Isabel olhou espantado e respondeu: "Só se for vestida assim fora da colônia. Não quero que os irmãos nos vejam assim." "Tá certo," respondeu Miranda. "Leve o traje com você e nos aprontaremos no Vale do Choro." E assim foi. No dia seguinte as duas foram até as zonas umbralinas e se aprontaram como combinou Miranda. Isabel estava muito diferente. Os irmãos nem a reconheceriam, mas estava sem jeito, tímida. Miranda sorriu e disse: "Fique tranquila, os venerados se vestem assim mesmo.
Aqui é normal, não está extravagante. E foram caminhando, lanceiros foram com elas a pretexto de que eram servos das veneradas. Elas chegaram até a mansão vermelha e causaram um grande espanto, todos no Vale do Choro comentaram. E o porteiro da mansão vermelha foi correndo dizer ao venerado, de que Miranda estava de volta. Ele não acreditava e queria ver com os próprios olhos, e foi até a porta da mansão vermelha. Quando chegou, pôs os olhos em Miranda e Isabel, ficou admirado com o tanto de servos que as cercavam, então disse: "Quanto tempo, Miranda? Por que sumiu assim?" "Muitos venerados estão comentando que foi atrás de novos espaços para o Vale do Choro e você confirma essa história." Miranda então respondeu: "Pelo que me lembro, estou acima de você na ordem dos venerados e não devo muitas satisfações, mas como vim visitar a mansão vermelha, vim porque quero falar de você e não de mim. Quero ver as melhorias que andou fazendo na mansão." O venerado ficou olhando para Isabel e disse a Miranda: "Nunca tinha ouvido falar nesta venerada, da onde ela é?" Miranda ouviu ativamente e respondeu: "Ela está comigo, é o que importa e é muito competente. Se não fosse assim não estaria comigo." O venerado interrompeu dizendo: "Competente e muito bonita, gostaria de demonstrar a ela as melhorias que fiz na mansão vermelha." Miranda, vendo que Isabel estava um pouco acanhada, para não despertar suspeitas, foi logo dizendo: "Vamos logo, quero ver a mansão. Isabel vem também se for do seu agrado, mas ela deve satisfações a mim." "E não é venerada?" perguntou o venerado, e continuou dizendo: "Se é uma venerada, tem a mesma autoridade que você, Miranda." "Eu sei", respondeu Isabel. "Temos a mesma autoridade, mas confio em Miranda." "Ela parece um pouco submissa", disse o venerado. "Quer nos mostrar a mansão ou não?" perguntou Miranda. "Claro que sim, agora mesmo", disse o venerado lançando olhares de Isabel. Eles entraram casarão adentro e os servos do venerado mostraram a elas todas as instalações. Quando chegaram perto dos aposentos do venerado, Miranda comentou: "Também podemos ver os seus aposentos, ou tem algum segredo aí?" O venerado respondeu: "Deseja conhecer todos os lugares de Isabel?" "Sim, eu quero", respondeu. "Então vamos", respondeu o venerado. Quando entraram nas instalações, Miranda olhou e lá estava eu em cima da cama do venerado e Miranda comentou: "Um sofredor aqui. Não combina com a decoração, além do mais não fez melhorias significativas na mansão vermelha. Está quase do mesmo jeito, está caindo na onda do conformismo Wagner." O venerado saiu contrariado e disse de longe: "Fiquem à vontade." As duas esperaram que ele se afastasse mais, fecharam a porta e se aproximaram de mim. Então Miranda disse: "Querido, está me ouvindo? Se estiver, aperte minha mão." Eu não tinha muita força, mas consegui apertar um pouquinho. Então Isabel me falou carinhosamente: "Vamos orar por você, temos certeza que vai sair dessa crise." As duas oravam e sentiam um alívio, já não estava suando, nem com dor de cabeça, sentia a cair uma chuva de luz em mim. Então Miranda disse: "Isabel, você agradou o Wagner, não se preocupe, ele vai te respeitar porque pensa que é venerada. Não seja tão submissa, finja ser um pouco mais orgulhosa e vai distraí-lo enquanto eu aplico passes curativos no jovenzinho. Se alguém nos interromper tudo será em vão e preferimos que os lanceiros não precisem agir." Isabel ficou vermelha e disse: "Tem que ser eu?" "Sabe aplicar passes curativos?" perguntou Miranda. "Não sei, sou especializada em reabilitar suicidas", disse Isabel. "Então não tem outra escolha." Isabel saiu apressada do quarto, à procura do venerado, enquanto Miranda aplicava passes em mim. O resultado estava sendo maravilhoso, não estava mais me sentindo mal, senti um frescor que saía das mãos dela e acredite, comecei a perceber as luzes outra vez. Conseguia ver as tochas do quarto e consegui dizer com dificuldade: "Muito obrigado." Capítulo 8. Uma tarefa difícil. Miranda estava comigo no quarto do venerado,
Enquanto isso, Isabel precisava distraí-lo até que pudessem sair do vale. Infelizmente, elas não poderiam me levar agora. Vieram para me tirar da crise e Miranda me disse: vou ver com alguém daqui se pode me ajudar a tirar você do Vale do Choro. Vou fazer amizade com alguma mulher sofredora. Elas se deixam levar por qualquer presentinho e vamos tirar você daqui. Agora eu vou. Miranda saiu da sala e foi fazer o que havia dito. Enquanto isso, Isabel caminhava pela mansão vermelha. Ela não tinha ideia de para onde ir, mas não ficou perdida por muito tempo. O venerado a encontrou e perguntou: onde está Miranda? Por que deixou você aqui sozinha? Deve estar se sentindo deslocada. Então Isabel respondeu: não estou deslocada e Miranda não me deixou sozinha. Eu pedi para que se afastasse. Apenas quero ir lá para fora. Quero conhecer melhor o lugar e gostaria que você me levasse. Ele ficou contente e disse: então vamos agora mesmo. Temos coisas para ver no Vale do Choro. Não acredito que sejam muito interessantes, respondeu Isabel. Eles caminharam pelo Vale do Choro e Isabel lutava para fingir que não se importava com todos aqueles sofredores. Ela estava se segurando para não chorar. Ele percebeu alguma coisa errada nela e perguntou: o que está acontecendo, Isabel? Tem os olhos vermelhos e olha que são lindos. Por que estão assim? Tenho raiva de algumas situações, respondeu ela. De quais? Ele replicou. Então ela olhou bem séria para ele e disse: prefiro não responder. Tem algo melhor para me mostrar além desses sofredores se arrastando? Ele ficou decepcionado. Não estava impressionando. Sorte que não percebeu que ela estava com pena deles. Então ele teve uma ideia. Vou te mostrar a minha montaria. Vai se surpreender com a fera que criamos. Eu e os outros venerados magnetizamos o incompetente que matou a esposa. Teobaldo era o nome dele. Eu e os outros venerados magnetizamos e agora é minha quimera. Então Isabel respondeu: ora me poupe, já vi muitos desses seres antes, mas já que é o que tem para me mostrar, então vamos. Ele ficou um pouco decepcionado, mas foi. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Enquanto isso, nas instalações do venerado eu estava me sentindo bem. Tentei levantar e consegui, adivinhem só. Dei pulos de alegria e disse: agora sim, estou bom de novo. Só alegria, eu acho. Esfreguei as mãos. É o meu hábito de sempre quando estou alegre. E pensei: quem são essas mulheres que me ajudaram? Será que o venerado sabe que elas são boas assim? Será que existe o bem nesse lugar? Ou elas vieram de outro lugar? Se vieram de outro lugar é para lá que eu vou. Enquanto isso, adivinhem só, Miranda estava subornando uma mulher para nos ajudar. Infelizmente, elas não podiam me tirar daquele lugar, senão ficaria evidente demais e os lanceiros teriam que agir. Seria uma batalha, porque estávamos bem no domínio do venerado. A vantagem era toda dele, mas como eu estava dizendo, Miranda estava recrutando ajuda e tinha que ser a copinho. Miranda se aproximou dela e disse: você parece bem lúcida, é tudo o que eu preciso para meus planos. Você é inteligente, e até bonita, basta que se cuide. Gostaria de dar alguns presentes a você, mas é claro, tem que me ajudar. Gostaria de ser reconhecida e respeitada? Claro que gostaria. O venerado nunca reconhece os meus esforços. Hoje mesmo ele me bateu e olha que eu faço tudo o que ele manda. Quase nada agradará a ele, disse Tomásia chorando de raiva. Miranda tirou um dos anéis e disse a Tomásia: pegue, essa é a primeira parte do nosso acordo. Tomásia pegou o presente rapidamente e disse: a senhora sim que é uma boa venerada, me paga antes do favor feito e olha que nem me disse o que tenho que fazer. Já confia em mim. Me peça tudo o que a senhora quiser e eu vou fazer contente, principalmente se for para puxar o tapete daquele venerado. Miranda chegou perto dela e disse: não é bem isso que quero de você. Sabe o rapazinho que está no quarto do venerado? Quero que me ajude com ele. Ai Deus, ela interrompeu dizendo: sempre que tenho que fazer alguma coisa que tenha a ver com o Sadraque não dá certo. O que ele tem que os venerados se interessam por ele. Eu queria ter esse mel. Chega de conversa, disse Miranda e continuou: vai fazer o que estou te pedindo ou não?
Vou sim, claro, disse Tomásia. Ela olhou para o anel e continuou. Eu não quero perder o presente que acabou de me dar e quero trabalhar com a senhora. Vou ser uma serva fiel, mas quero ser respeitada como aquele grosso do imperador. Miranda pegou nas mãos de Tomásia e disse. Se me ajudar vai ser mais que respeitada. Gostaria de ser amada, Tomásia. De ser tratada como uma filha, ou como uma irmã. Gostaria de ter roupas limpas em um lugar decente para viver e ter muitos amigos, amigos fiéis que não pedem nada em troca. Não sei se isso existe, só os de cima pensam assim, mas se for verdade, também vou ter um namorado. Disse Tomásia. Isso eu não posso prometer. Então as duas combinaram qual seria o plano. Tomásia teria que me deixar fora do Vale do Choro, nas proximidades da saída das zonas umbralinas, e no dia marcado Isabel e os membros da segunda expedição que seria formada salvariam a mim e a outros sofredores, inclusive Tomásia. Tomásia espantada disse. Então a senhora não foi procurar novas terras, se tornou uma de cima, se o venerado descobre vai esfolar a senhora. Miranda segura, interrompeu dizendo. Não vai descobrir se você não contar. E se ele perguntar do anel, o que vou dizer? Disse Tomásia. Ora, diga que foi um presente nosso. Enquanto as duas conversavam, eu saía do quarto do venerado, saí de fininho e escutei um rugido parecido com o de leão quando já estava lá fora da mansão vermelha. O que está fazendo aqui fora? Agora há pouco estava sofrendo nas minhas instalações e olha que já faz uns dias. Como conseguiu se recuperar? Perguntou o venerado. Eu ia responder, mas Isabel me interrompeu. Não é necessário que responda, eu não quero ouvir meus ouvidos com histórias de milagres agora. Você ouviu a bela dama Sadraque, vai me contar essa história direitinho depois. Agora suma daqui, não quero você na mansão vermelha, disse o venerado. Eu queria perguntar porque escutei aquele barulho de leão. Queria perguntar quem era aquela mulher, afinal de contas, ela foi uma das que me curou, e a outra onde estava. Eu queria conversar com elas, fiquei confuso, primeiro ela me ajudou, depois não me deixa falar, ela poderia ter ganhado todo o mérito. Eu estava andando pelo vale quando encontrei Miranda, a outra mulher, ela olhou para os lados para ver se ninguém olhava e me abraçou dizendo. Querido, que bom que já está melhor, mas escute. Você não pode contar a ninguém que fomos nós que te ajudamos. O venerado pensa que somos veneradas, mas nós moramos longe daqui, longe desse sofrimento. Moramos em lugares bons e muito belos. Não conte a ninguém. Moro em uma cidade chamada Jardim Árida, é uma colônia. Eu não me contive, me ajoelhei e implorei. Por favor, me tire daqui. Deus ouviu minha oração. Existe um lugar melhor, parece a terra. Tem lugares bons e ruins. Miranda me levantou do chão e disse. Vamos te tirar daqui, mas não pode ser agora. Confia em mim, querido, por favor. Senão, não vai dar certo nosso plano. Já combinei com Tomásia e você vai sair daqui. Eu estava acreditando nela, mas quando meteu a Copinho no meio da história perdi a esperança. Então falei. Senhora, se vai me tirar daqui tem que ser agora. Se eu depender da Copinha eu tô lascado. Comecei a chorar, eu abracei aquela mulher e disse. Por favor, é sério, me tire daqui. Eu estava abraçado com ela quando chegou o venerado, ela me empurrou e disse. Sai coisinha, credo. Na hora não entendi, mas logo me lembrei que ela estava fingindo ser uma venerada. Então saí correndo para outro lugar. O venerado querendo agradar disse. Quer que eu castigue o rapaz pela insolência venerada Miranda? Então ela respondeu. Ora, não é necessário, temos coisas mais importantes para fazer. Isabel e eu já vamos, por falar nela, onde está? Não sei, respondeu o venerado, ela estava comigo, mas por coincidência, quando viu Sadraque, me deixou sozinho e agora vejo ele incomodando você, acho que dei a ele confiança demais. E assim terminou o comentário do venerado. Miranda, tentando desviar o assunto, comentou. Como vão os planos para manter a crosta sob o domínio dos venerados? Ele ficou orgulhoso, encheu o peito e disse.
Tudo anda bem, a mídia continua sensual e pessimista, as famílias estão cada vez mais afastadas, distraímos os menores com os prazeres e deslumbramento e claro, com a drogadição e os mais velhos você já sabe, muito trabalho e dinheiro. Do que depender de nós a regeneração não chegará, nosso império será eterno. Então Miranda respondeu. Muito bem então, vou procurar Isabel e vamos para casa. Vai voltar para a mansão Agulha de Prata? Disse o venerado. Então ela respondeu. É claro que não, deixo essa mansão para as outras veneradas, eu habito um lugar muito melhor e de lá não quero sair jamais, adeus. Aí ele disse. Um dia quero conhecer a sua residência. Então ela responde. Quem sabe um dia, mas vai levar muitos séculos. Miranda encontrou Isabel na sala do venerado e disse. Tudo certo, já podemos ir. Já era hora, respondeu Isabel, o venerado fica me galanteando e pior, tenta me impressionar com as atrocidades que faz aqui. Wagner é assim mesmo, disse Miranda, e continuou dizendo. Você sabe que pela lei do progresso um dia ele se tornará um anjo, e riu. Então saíram da mansão vermelha e conseguiram voltar em segurança à colônia Jardim Arida. Capítulo 9. Um lugar proibido. As operárias do bem já tinham deixado o Vale do Choro, agora eu estava perdido. Graças a Deus o venerado não me queria mais na mansão vermelha, mas por outro lado o que seria de mim, o que aconteceria comigo agora? Enquanto eu pensava o Copinho se aproximou e disse. Olha Sadraque, o venerado tá no quarto dele, com a dor de cabeça de sempre, e com o humor de sempre. Ele vai ficar um bom tempo sem pensar em você, então vamos dar uma voltinha. Pra onde? Perguntei. Lá pra terra, vou te levar um pouquinho mais pra cima, tem um servicinho pra fazer lá, é coisa pessoal sabe. Então vamos ou não? Então respondi. Pode ser, eu não sei o que vai acontecer se eu ficar aqui. Então Tomásia me pegou pela mão e foi me levando. Quando chegamos fora do vale ela me disse. Olha Sadraque, segura bem a minha mão porque a gente vai voando. Espantado, perguntei. Você sabe fazer essas coisas? Então ela riu e me respondeu. Aí claro, eu vou e atravesso as paredes das casas e me divirto com a turma da crosta. É muito raro, mas quando alguém me vê se assusta, não sei por quê. Eu dei uma risada e respondi. Ah, mas eu sei. A Copinho me deu uns tapas, mas era brincadeira, então segurei a mão dela e voamos. Eu estava com medo, mesmo assim ela ia bem rápido, estávamos flutuando por cima de uma BR, eu sabia por causa dos carros, estava de noite e as luzes dos carros me impressionaram e eu fiz uma bobagem e falei o que não devia. Que lindas essas luzes, então você enxerga danadinho, disse a Copinho. Por que não me contou antes? Mentira é muito feio, sabia? Disse a Copinho. Eu pensei comigo, eu e a minha tolice, podia ter ficado quieto né, mas não. Então não tive saída e respondi. Eu só não falei porque fiquei com medo, você sabe, um venerado, um imperador e você fala demais. E olha que foi um sacrifício fingir que não enxergava, assusta um pouquinho. Aí ela disse. Chega de piada, se não solto a tua mão. E eu respondi. E daí, eu não morro mesmo. Ela me interrompeu dizendo. Aí tá, chegamos, vou te deixar no barzinho enquanto eu vou fazer o meu servicinho. Perguntei a ela que serviço era esse e ela me disse que estava convencendo a dona do lugar a se suicidar. Fiquei indignado e disse a ela. Por isso que o imperador falou que me conhecia. Um espírito leva vantagem quando a gente está encanado. A gente não vê e pensa que a ideia é nossa. Então ela disse. Aí, a ideia não é toda nossa. Essa mulher não tem esperança. Tirou meu marido de mim. Os dois me deixaram na rua e agora ela mesmo pensa em suicídio porque está sozinha, sem família. Doente e mesmo tendo dinheiro e sendo a dona desse lugar é uma perdida. Ela quer se matar, só tô dando uma forcinha. Então respondi. É por causa dessa forcinha que eu tô passando um 12 aqui desse lado? Então ela me interrompeu falando. E Sadraque, você tá bem, vai ver o que vou fazer com ela quando chegar lá no Vale do Choro.
Quero arrastar ela pelos cabelos pelo vale todo, mas chega de conversa. Eu vou lá dar um jeito nela e você fica aqui. Aproveite, se divirta. Ela me deixou sozinho, perto do barzinho daquela casa de prostituição. Homens e mulheres conversavam e bebiam. A conversa era de baixo calão. Alguns até jogavam baralho, tinha cheiro de cigarro e luzes que eu não conhecia. De repente começou a tocar no rádio alguns bailinhos, algumas daquelas músicas de bandas. Eu escutava quando estava encarnado, junto com meus parentes final de ano. Fiquei contente, lembrei dos meus tios, dos natais, das comemorações de finais de ano. Sempre acabavam brigando, mas é coisa de família, bem melhor que o Vale do Choro. Quando percebi já estava batendo palmas e resolvi chegar perto do rádio e era um som daqueles. Rádio, é uma coisa que eu adoro, mas eu fiquei frustrado, não consegui apertar em nenhum botão, nem para pregar uma peça naquela gente. Então tive a ideia da copinho, será que se eu falar perto de alguém, alguém vai me escutar e fazer a minha vontade? Cheguei perto do dono do barzinho que mexeu no rádio e colocou aquele bailinhos, pedi para que colocasse uma música eletrônica que eu gostava quando estava na Terra e disse: só alegria. Por incrível que pareça deu certo. O homem colocou a música que eu pedi e disse para todos: só alegria, povo. Eu fiquei contente, cheguei perto dele de novo e disse: é nós na área. É claro que ele não falou do mesmo jeito que eu queria, mas deu certo, ele falou: alegrando o povo, e nós na área, vamos dançar meu povo. Eu estava me divertindo, esqueci dos problemas por um tempo e pensei: o lugar é divertido, pena que é uma casa de prostituição, em outros lugares desta casa, estão se desrespeitando e desrespeitando a Deus. Mas aqui no barzinho é só alegria, eu estava animado, mas a Copinhos sempre estraga. Ela chegou perto de mim e disse: já terminei o servicinho de hoje, vamos voltar. Eu não vou voltar, respondi. Prefiro ficar perdido nas ruas do que voltar para o Vale do Choro, posso até procurar minha casa, por que você não fica por aqui também? Tomásia, você é livre, você sabe sair e sabe entrar no Vale do Choro, por que você não fica só com a saída e pronto? Eu disse a ela. Ela deu uma risadinha e me esclareceu. Aí, Sadraque, tá pensando que é só eu que sei sair do Vale do Choro? Se demorarmos muito o imperador vem atrás da gente. Um dia eu tentei fugir e sabe no que deu? Levei uma surra de chicote do imperador. Foram umas 20 chicotadas. Fiquei caída no chão por uns tempos. Então chega de conversa e vamos voltar, disse ela bem chateada. Não vou voltar e continuei. Se quer ir pra lá vai sozinha. Ela me puxou pela gola da roupa e falou bem brava. Tá pensando que vai me encrencar é? Se eu for sozinha vão me bater e vão atrás de você. Vamos nos dar mal de qualquer jeito, então vamos. Eu empurrei ela porque estava segurando minha roupa, dos outros eu até tinha medo, mas dela não. Se ela me batesse ia levar também. Ela percebeu as minhas intenções e disse: tá pensando em me bater como faz o imperador? Eu já tô acostumada mesmo, só que eu pensei que você era diferente, eu respondi. Eu não quero te bater e também não quero voltar e você está sendo grossa comigo, eu não estou acostumado com isso, se eu gostasse de ser maltratado ficava no vale. Ela se ajoelhou e chorava bastante, juntou as mãos e implorava. Volta pro vale, Sadraque, volta comigo, não faz isso, eu te garanto que você irá sair de lá, eu tenho uma prova de que eu tô falando a verdade. Lembra daquelas mulheres que estavam lá no Vale do Choro? Elas moram nas colônias, não sei qual delas. Olha, a mulher de roupa vermelha me deu esse anel e me pediu para ajudar você. Se você ficar aqui vai me encrencar e estragar o plano dessa mulher que é boa. Nem sei como ela foi confiar em mim, agora mesmo eu estava fazendo um serviço bem feio, essa mulher não deveria confiar em mim. Eu interrompi dizendo: tá bom, Tomásia, eu acredito em você, aquela mulher me falou que era de uma colônia. A história dela bate com a tua, então vamos para o vale, fazer o que né? Capítulo 10. De hóspede a prisioneiro. Enquanto estávamos voltando para o vale fiz questão de decorar o caminho, fiquei bem quietinho enquanto a Copinho não parava de falar.
Ficava se gabando das coisas que fazia e eu nem aí, estava de olhos abertos no caminho. Cruzei algumas casas e árvores como referência e quando chegamos no vale pedi a Copinho que me deixasse um pouco sozinho. Fui até uma árvore, e esperei ela sair e com uma pedrinha que achei no chão marquei na casca da árvore SWS. Aquela árvore seria minha referência de saída do Vale do Choro. Enquanto isso na Mansão Vermelha já estavam sabendo da minha saída e de Copinho e como ela disse, vieram atrás de nós e o Imperador liderava o grupo. Sorte a nossa que nos encontraram no vale. Então disse o Imperador. Pretendia fugir Sadraque. O venerado já não se interessa mais tanto por você, eu também não me importo com você, mas se você fugir daqui pode encontrar a tua casa e aquele teu pai e aí vai atrapalhar meus planos de trazer ele pra cá. Mas quando ele vier você mata as saudades. Todos riram e ele continuou dizendo. E você Tomásia, por que levou o moleque pra fora? Então ela disse quase chorando. Não é nada disso Imperador, a gente foi ver a Betty, você sabe quem é né? A maldita que roubou meu marido. O Imperador então respondeu. Eu não tenho culpa se você é incompetente até para segurar o marido, se quiser fazer os teus trabalhinhos faça sozinha, não leve o moleque junto se ele decora o caminho e foge, o venerado te torture se não cair no sono eu termino o serviço. Agora Sadraque, estou indo para tua casa, dar um jeitinho no teu pai, quem sabe eu traga até tua irmãzinha, a família vai estar toda reunida, você não tá feliz Sadraque? Eu estava explodindo de raiva, ele começou a falar palavras de baixo calão a respeito da minha mãe, coisas que eu nem pretendo mencionar aqui, só sei que dei um pulo, eu estava cego de raiva, consegui dar uns belos murros, mas claro se eu dei um chute e uns 2 socos. Por outro lado, não deu para contar os que eu levei. O grupo todo veio pra cima. Fiquei lá jogado. Só a Copinho ficou comigo. Ela me ajudou a levantar e disse. Tadinho, olha o que fizeram com você. Gostei do que fez com o Imperador. Ele merecia umas, se bem que não foi grande coisa. Olha só como te deixaram. Ela me levou pra casa, ou melhor dizendo, pra a caverninha dela. Eu estava enxergando melhor que antes. Conseguia ver como ela era bem certinha e disse. Olha amiga, não conte para ninguém que eu enxergo tá bom? Olhando para você e para o Imperador já aprendi a diferença entre enxergar homens e mulheres, mas as mulheres que vieram aqui me ajudar são mais agradáveis, não se ofenda, mas você podia se cuidar para ser como elas, então ela revoltada me disse. Você apanhou pouco da turma do Imperador, ainda tem força para fazer gracinha. Me ofereceu um copo de água dizendo. Vou te dar só água, porque a comida sei que não vai querer, eu tenho que sair, vou à Mansão Vermelha fique aqui e me faça um favor, guarda esse anel pra mim, se o venerado ver que está comigo vai ficar fazendo perguntas e vai me torturar até que eu conte tudo e claro né, vou contar antes que ele comece. Ela me deixou sozinho, então pensei. Vou fugir agora, é hoje que deixo esse lugar. Mal estava saindo da casa da Copinho e 6 homens me esperavam lá fora. Eles me pegaram e foram me levando. Um deles eu conhecia. Era Genésio, o porteiro da Mansão Vermelha. Ele me disse. É Tampinha, antes era hóspede na casa do venerado. Agora vai para a prisão. Vejam só, de hóspede passou a ser prisioneiro e sabe, nem são ordens do venerado porque o nosso grande venerado deu carta branca, ou melhor, preta, para o Imperador fizer o que tiver vontade. Comecei a chorar, mas mesmo assim eu falei. Eu deixei de ser um hóspede e vou ser um prisioneiro, caí bastante, mas você é uma porcaria e acho que sempre vai ser porteiro. Levei mais uma surra e me jogaram em uma cadeia, eu não estava sozinho, e escutei de novo aquele rugido de leão, eu perguntei, que coisa é essa? O rugido se aproximava e pensei. Sempre que escuto esse rugido também escuto o trote de cavalo. Que estranho, estranho nada, respondeu a coisa, com muita dificuldade para falar. Eu era como você, mas desobedeci. Olhei para ele e vi que era diferente, era um bicho mesmo, então perguntei. Você é manso ou bravo? Posso passar a mão em você? Aquela coisa se aproximou de mim e me disse. Não gosto mais de amigos. Quem é que vai gostar de uma coisa como eu?
Mas parece que você não tem medo. Meu nome é Teobaldo, mas pode me chamar de Theo. Eu era um assaltante do bom, roubava carros, motos e caixas eletrônicos, até estuprei uma vez. Bom, disse, eu me arrependi. Eles me transformaram nisso, me chamaram de monstro. Mas monstro é aquele venerado que junto com outros malditos venerados me transformaram nisso. Eu lembro bem como foi. Tinha uma festa na Mansão Vermelha. O tal Wagner me chamou. Começou a me acusar dos meus crimes. Me acusou de tal maneira que eu mesmo reconheci diante de todos que era um renegado da sociedade. Uma fera, e conforme eu reconhecia isso, dava força para que eles colocassem as mãos sobre mim, e uma força me tornou assim, e pelo que eu andei escutando, vão fazer o mesmo com você. Então pensei comigo. Preciso fugir e vou sair daqui. Capítulo 11. Uma festa sombria. Agora eu estava preso, mas pelo menos a fera que estava comigo era só um cara magnetizado. Sorte a minha que não era ou não estava agressivo, caso contrário eu não teria chance nenhuma contra ele. Mas agora não estava mais disposto a conversar comigo. Foi para um canto de sua cela, enquanto eu estava na minha. Não sei se dormiu ou se só estava deitado. De repente ouvi uns passos e olhei para a frente. Era o venerado. Pensei que ele ia para a cela do Teobaldo, a fera, mas veio em minha direção e não estava sozinho. Um grupo de 20 pessoas, e claro, o imperador estava com ele. Tomásia também estava, mas estava suja e dava para ver que tinha apanhado bastante. Ela estava com um dos olhos inchados, com a boca machucada e chorando. Eles abriram a cela e o venerado disse: Sadraque, vamos até a Mansão Vermelha. Já teve a oportunidade de conhecer o Teobaldo, pelo que eu vejo, e ele está assim porque um dia mentiu para mim, e Tomásia também já teve seu castigo. Eles me levaram para a Mansão Vermelha enquanto Tomásia ia para sua casa. Quando chegamos na Mansão Vermelha, o grupo nos deixou e o venerado me levou até a sua sala. Então ele me perguntou: Sadraque, me diga uma coisa, você pode ou não pode ver? Fiquei quieto. Mentira, eu já sabia que não podia, mas não estava a fim de contar a verdade. O que eu não sabia é que a casa já tinha caído. Eles pressionaram a copinha e ela contou tudo. Sorte a nossa que não falou nada a respeito das nossas salvadoras. Então o venerado, vendo que eu não respondi, abriu uma gaveta e tirou de lá um chicote crivado de metais pontiagudos. Instalou o chicote no chão e me perguntou: Então, Sadraque, consegue ou não enxergar? Sim, senhor, respondi. Eu não tinha saída. O jeito era falar a verdade. Então o venerado falou irritado: Olha, rapazinho, você sustentou esse segredo por bastante tempo, suponho. Uma coisa séria demais para se esconder. Aqui no Vale do Choro não tem outra escolha. Ou se confia em mim, ou eu desconfio. Então, vai voltar para a prisão. Ele me deu umas 2 chicotadas daquelas nas costas e tiveram que me levar carregado. O tal Genésio me levou para a prisão e praticamente me jogou lá dentro. Eu estava perdido. Agora as coisas pareciam só piorar. Onde estavam as nossas salvadoras que prometeram nos tirar dali? Eu ainda pensava quando chegou o copinho e disse desesperada: Sadraque, você não sabe, amanhã terá uma festa para admitirem um novo venerado. Eu interrompi dizendo: Grande coisa. Mas ela continuou: Você não sabe que nessas festas sempre bestializam alguém? Então falei: Sei sim, mas o que vou fazer? Estou preso. Então Tomásia pegou uma chavezinha e me falou: Peguei a chave do imperador. Vou abrir a cela para você. Eu estou perdida. Sei que vou sofrer por isso, mas eu sofro de qualquer jeito. Vá com as mulheres de cima e não esqueça de mim. Ela abriu a cela e me perguntou: Ainda tem o anel? Respondi: Claro, amiga, estou com ele. Mostre a elas quando chegar lá. Ela respondeu. Ela deixou a cela aberta e saiu correndo para casa, e eu saí correndo mais para fora daquele vale. Eu corria bastante. Eu precisava chegar fora dos domínios do vale antes que alguém me visse. Infelizmente o vale era monitorado. O venerado estava na sala e mandou o grupo do imperador atrás de mim. Quando vi a turma do imperador tive uma ideia e pensei: se eu for pelo chão não vou ter chance. Só que também não sei flutuar. Subi em uma árvore e olhei bem para as outras árvores. Estou enxergando bem, pensei.
Tomara que eu consiga pular de uma para outra, e foi o que fiz, eles correndo chão afora e eu pulando por cima das árvores. Às vezes eu debochava e até gritei. Só alegria, essa cambada de lerdo não me pega. Mas eles também tiveram uma ideia, usaram a coitada da Copinho, ela fingiu que estava muito mal, se bem que em parte era verdade, ela tinha apanhado né. Ela estava embaixo de uma árvore e chorava alto. Desci a árvore e percebi que no tronco estava a inscrição que eu fiz SWS, eu estava quase fora dos domínios do vale. Disse para socorrer minha amiga e disse a ela. Copinho, o que está acontecendo com você, amiga? Ela deu um grito, mas não era de dor, era para chamar os outros e o imperador me pegou e falou debochando de mim. Agora sim, Sadraque, vão te transformar em fera. Será que vai ser um lobo? Disse outro. Tomara que seja um lagartão, disse o imperador, mas vamos, o venerado está esperando e a festa já começou. Eu esperneava claro e queria sair daquela situação e quando comecei a pensar que não tinha mais saída escutei algo que parecia uma marcha e de longe uma voz que gritou. Soltem ele. Era a Isabel com seus lanceiros, contando com lanceiros e com os colaboradores do bem eram aproximadamente 200 indivíduos. Agora eles podiam me ajudar porque estávamos quase fora dos domínios do venerado. O imperador estava apenas com 20 indivíduos e saíram correndo espantados e diziam. Fujam, são os de cima. Eles não estavam fugindo apenas porque estavam em desvantagem, também porque a força moral dos operários do bem era irresistível para eles. Ouvi vozes de duas pessoas conhecidas, então perguntei. É impressão minha ou estou escutando Valmir e o irmão Nelo? Não é impressão, seus amigos vieram resgatar você, respondeu Isabel. Enquanto isso os lanceiros nos cercavam e os operários do bem samaritanos, Madalenos e o ministro do auxílio socorriam outras vítimas. Eu chorei de emoção e pensei. Como pode, o Valmir socorrendo pessoas, ele parecia não ter noção das coisas, quando encarnado na terra comigo também era cego. Eu não achava ele tão espero, para ser sincero, eu achava ele um idiota, mas me enganei, ele veio muito tempo antes de mim e esperou o tempo certo, não veio por conta própria, estava iluminado. Era uma luz linda e o Nelo então nem se fale. Na verdade o nome dele é Cornélio, mas ela não gosta, aí na terra chamávamos de Nelo e ele nos levava na praia de vez em quando. Eu estava pensando com minhas reflexões quando o irmão Nelo me disse. Sadraque, venha, o tempo de chorar acabou, vamos cuidar de você e vou tentar falar no coração dos seus pais que agora tudo está bem, sei que não vai ser fácil eu também não acreditava, mas vou avisar, principalmente seus pais. Ele me abraçou, estava com uma roupa limpa, tinha um cheiro de flores, fiquei envergonhado, estava sujo. Não só as minhas roupas estavam sujas, mas a minha consciência me deixava envergonhado perto deles. O Valmir me colocou em uma maca e disse que ficasse quieto. Uma senhora bondosa me cobriu. Disse que era uma espécie de manta térmica, porque aquele lugar era muito frio e colocou alguma coisa que parecia uma venda em meus olhos e com carinho me disse. Sadraque, a luz da colônia é forte. Quando chegar lá vamos te colocar em um quarto pouco iluminado para que seus olhos se acostumem à luz. Vamos cuidar dos problemas acarretados pelo suicídio e então conhecerás as belezas do jardim árido. Ela me aplicou um passe e eu apaguei. Precisava dormir de verdade. Enquanto isso os operários do bem resgataram outros sofredores, uns 150 mais ou menos, e a Tomásia foi resgatada com eles. Fiquei sabendo disso bem mais tarde. Capítulo 12. Um hospital diferente. Alguns resgatados mais rebeldes foram para as câmaras de retificação e outros foram para os hospitais. Eu também fui um deles. Fui para o Hospital Rosa Lilás e adivinhem, fiquei aos cuidados da enfermeira Miranda e da doutora Crisânia. Sim, porque além de ministra, nas horas vagas trabalhava no Hospital Rosa Lilás. Afinal, o lema das colônias e o lema de Jesus é amor e trabalho. Fiquei lá dormindo aproximadamente uns 10 dias. Eles me induziam a descansar, e o da me aplicava passes tranquilizantes, assim só acordaria no momento certo. Me contaram que Tomásia me visitava quando estava dormindo,
A enfermeira Celeste responsável pela ala feminina do hospital deixava que ela fosse me ver. Isso estava ajudando na recuperação dela. Finalmente acordei. No meu quarto tinha uma cama muito limpa. Hoje posso descrever porque já sei as cores, mas quando cheguei lá tive que aprender tudo. As luzes do meu quarto eram verdes e acendiam suave. Era só para não ficar escuro mesmo. De repente alguém entrou. Eu nunca tinha visto aquele rosto antes, mas quando ele falou reconheci a voz. Fiquei feliz em receber a visita do irmão Nelo e ele me disse: que Jesus te proteja, Sadraque. Você ia comigo para a igreja, por que não escutou a voz de Jesus? Não estou acusando você, mas mesmo não conhecendo as coisas completamente porque eu também não acreditava na imortalidade, só que nunca deixei de perder a fé em Jesus, sempre te achei tão esperto. Quando ia lá em casa sempre dava um jeito de mexer no rádio. Eu estava envergonhado, não sabia o que dizer, então achei melhor não dizer nada. De repente Crisânia entrou no quarto e falou: vamos tentar levantar um pouco, amiguinho. Trouxe comida e vamos te levar a uma sala de cirurgia onde aplicaremos os raios curadores necessários para cuidar de sua visão e da lesão na garganta. E precisa disso tudo aqui? Perguntei. Precisa sim. Agora me dê as mãos e vamos tentar levantar um pouco, disse Crisânia. Ela me ajudou a sentar na cama. Eu estava um pouco zonzo, mas levantei. Fiquei de pé e sentei em uma cadeira com uma mesinha que tinha no meu quarto. Em cima da mesinha tinha um prato de sopa e um outro pratinho com um bolo. Então ela me falou: vamos deixar você mais à vontade. Depois de comer vá até a portinha que tem aqui no seu quarto. Ali tem um banheiro e uma salinha de banho. Lá tem uma roupa dobrada. É sua. Estaremos esperando e quando estiver pronto vamos te levar à sala de operação. Se precisar de ajuda, o irmão Cornélio ficará com você e vai te auxiliar. Um espírito de aparência masculina vai te deixar mais à vontade. Crisânia deixou a sala e o irmão Nelo ficou me ajudando. Perguntei a ele sobre meus pais e ele foi sincero e falou que não era bom tocarmos nesse assunto porque sinceramente não estavam bem e falou que também estava longe de sua família, mas que estava pronto para visitar a sua antiga esposa e a sua filha. De vez em quando ele podia, mas eu ainda não. Eu queria questionar, mas eu respeitava o irmão Nelo. Enfim, estávamos prontos. Crisânia trouxe uma maca e me levaram nela. Quando chegamos na sala eu tremi de medo, então perguntei: vai doer muito? Crisânia pegou em minhas mãos e respondeu: aplicação de raios curativos em dolor, Sadraque, e além de não sentir dor vai sentir uma sensação agradável. A lesão no seu pescoço não mais trazer problemas e vamos avaliar o quanto você enxerga, seu perispírito vai ficar melhor. Eles ligaram um aparelho muito parecido com um raio-x que conhecemos na Terra. Fazia um barulho mas não era de incomodar. Uma luz azul passou pelo meu corpo, depois uma verde e uma branca. Sentia sono mas não dormi e eu nem queria mesmo. Eu estava cansado de ficar na cama. Eu fiquei muito melhor. Depois do procedimento me levaram andando para uma salinha e depois me levaram para o meu quarto. Então Crisânia me disse: por enquanto não pode sair do quarto, mas para não ficar entediado vou fazer uma surpresa e a professora Madalena virá te visitar para ensinar você as cores, algarismos e letras. Vamos estimular sua visão que não é perfeita, você enxerga aproximadamente uns 40%, precisamos te ensinar a enxergar. Ela saiu do quarto, fiquei um pouco sozinho, mas não demorou muito para ela voltar. Tinha nas mãos uma caixa, então me disse: este presente é para você, além de ser um mimo, também é um instrumento de aprendizado e ela continuou: sabe a cor dessa caixa? É dourada e aqui dentro tem 24 maçãs de cristal, uma de cada cor, nelas estão gravados caracteres, algarismos, sinais matemáticos e pontuação como interrogação por exemplo. Peguei a caixa com os presentes, fiquei feliz, as maçãs eram lindas. Pareciam de verdade mas eram de cristal, uma cristal de cada cor. Eu peguei a maçã preta, cinza, a vermelha e a alaranjada e disse a Crisânia: essas cores eu já conheço, ainda não sei o nome delas mas foram as primeiras cores que eu vi. Então ela me respondeu: Sadraque, precisa fazer um esforço para esquecer o tempo de tristeza.
Lembrar do umbral não vai te fazer bem. Só se eu perder a memória, respondi. Ela não perdeu paciência e continuou dizendo. Não estou falando de esquecer literalmente, estou falando de esforço, de vontade. Você precisa aprender a se esforçar e não me entenda mal. Não estou chamando você de preguiçoso, estou falando do esforço moral. Agora tenho que ir, logo a professora Madalena virá te ensinar as cores e te alfabetizar. Fique bem. Ela saiu do quarto e não demorou muito para a professora chegar. Ela se apresentou e foi me ensinando as cores, formas, até me ensinou a desenhar um pouco. Ela trouxe uma prancheta e um lápis. Fiz alguns rabiscos, eu acho. Então a professora Madalena me deu uma foto que ela plasmou e me falou. Quero que tenha noção do que é bonito e do que não é. Reconhece essa foto? Reconheço sim, é a Copinho, respondi. O que sente quando vê essa foto? Perguntou Madalena. Eu gosto dela, mas quando vejo essa foto não gosto do que vejo, eu falei. A professora Madalena sorriu e me falou. Então vai gostar do que vai ver agora, uma visita vem te ver. A professora Madalena abriu a porta e uma senhora entrou, estava com um vestido branco e pensei. Parece com a da foto, mas está mais bonita. A professora Madalena interrompeu meus pensamentos perguntando. Sabe quem é? Então respondi. É parecida com a da foto, parecida com a Copinho. Sou eu, Sadraque, mudei tanto assim. Reconheci a voz, era minha amiga Tomásia, agora que estamos nesse lugar posso chamá-la de amiga. Nós nos abraçamos e ela me disse. Sadraque, me perdoa, eu não queria fingir que estava doente para que o grupo do imperador te pegasse. Então dei 2 tapinhas nas costas da Copinho e respondi. Tá perdoada, amiga, você era pau mandado deles. Esqueçam tudo isso e os apelidos também. Vocês têm lindos nomes. É estritamente proibido falar das zonas umbralinas nas regiões da colônia. Quero que tenham novas vidas. Interrompeu Madalena e continuou. Tenho boas notícias hoje. Vamos para fora. Você já está pronto para conhecer o resto da colônia e fazer novos amigos. Vai começar a frequentar a minha sala na escola quando sair daqui. Desde já vai frequentar o grupo de apoio. Lá no grupo podem falar da vida terrena e dos novos projetos. A única coisa proibida é comentar as ocorrências do umbral. Madalena terminou de falar e já ouvi batidas na porta. Era Crisânia acompanhada de Isabel e sempre carinhosa Crisânia me disse. Preparado para ver as belezas do jardim Érida? Tenho certeza que um sorriso escondido se mostrará. Aqui somos todos amigos. Quando chegar no grupo de apoio não tenha medo de mostrar o que sente e o que é. Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e ninguém é tão grande que não possa aprender. Ela me pegou pela mão e Isabel comentou. Pode deixar que eu mesma leve o Sadraque até a escola. Sei que tem coisas para fazer. Tenho sim, mas quero ver essa redenção de perto, disse Crisânia. Fiquei muito feliz. Ela estava me dando importância, melhor ainda, me dando amor e não queria nada em troca. Capítulo 13. Novos amigos. Como eu disse, pela primeira vez estava saindo daquele hospital e quando saímos, quanta luz. O lugar tinha bastante natureza. Eu escutava os passarinhos cantando e quando olhei na direção deles fiquei feliz em ver aqueles bichinhos coloridos que nunca havia visto. Escutava vozes de crianças. As cores eram tão intensas que me deixaram deslumbrado, mas ao mesmo tempo um pouco incomodado. Fiquei feliz e dei um sorriso. Crisânia comentou. Não disse que um sorriso escondido se revelaria. Agora vamos conhecer seus novos amigos. São todos como você. Não há motivos para se sentir envergonhado. Infelizmente os colegas que você vai conhecer também escolheram a porta estreita do suicídio, mas já estão bem, alguns até trabalhando. Fiquei feliz em ouvir as palavras de Crisânia. Eu não queria encontrar um bando de santos e me sentir envergonhado. E mais uma coisa, não queria ficar falando da minha vida. Crisânia leu meus pensamentos e disse. A finalidade do grupo de apoio é a socialização. Só vai comentar com seus amigos o que tiver vontade e creio que vai gostar de estar com eles. A turma que você vai frequentar tem uma história um pouco triste. Todos faziam parte de uma seita chamada Porta do Céu.
Eles acreditavam que cometendo suicídio deixariam o corpo para deslumbrar uma vida nova, um planeta perfeito. Isso é totalmente fora de questão. Como você passaram pelas tristezas do umbral e terão de saudar essa dívida com Deus? Todos eles tomaram veneno. Você é o único que se estrangulou ou se enforcou. Mas chega de conversa. Vamos conhecer seus amigos. Eu caminhava com Crisânia e Isabel pelas ruas e chegamos até uma praça muito bonita. Tinha um chafariz de pedras semi-preciosas com pedras vermelhas e verdes. Ouvi um barulho de muitas crianças. Eu conhecia crianças, mas nunca havia visto uma antes e sempre ouvi as pessoas na terra comentando como eram lindas as crianças. Então perguntei: da onde vinha aquela barulheira de crianças? Isabel me respondeu que se tratava da escola Ciranda Colorida. Era uma escola especializada em cuidar e educar crianças vítimas da guerra. Ali tinham crianças de vários países do mundo. Isabel me falou que mais tarde me levaria para visitar a escola e conhecer as crianças. Também me falou que ao lado da escola estava o edifício Novo Horizonte, responsável por auxiliar mulheres vítimas da violência doméstica e que por esse motivo desencanaram. Pelo que eu percebi, a colônia estava preparada para receber pessoas que desencanaram de maneira violenta e eu não era a exceção. De repente chegamos a um casarão num edifício muito grande. Então perguntei: é aqui que vamos ficar? Crisânia respondeu: sim, este é o Instituto Somos Eternos, responsável por reabilitar suicidas. Quando sair do hospital vai morar aqui em um dos alojamentos e não está muito longe de ganhar alta. Está progredindo bem, vai ficar só mais alguns dias. Nós chegamos até uma sala e um homem muito educado veio em minha direção dizendo: seja bem-vindo, amigo. Sou o professor Flávio. Estamos felizes em te ter aqui. Como é seu nome? É Sadraque, respondi. E ele continuou: muito bem, Sadraque. Venha conhecer a escola e seus novos amigos. Ele me apresentou aos outros que me cumprimentaram. Uma jovem muito simpática se aproximou de mim e já foi dizendo: oi, meu nome é Kimberly, mas pode me chamar de Kim. Venha sentar do meu lado, tem uma cadeira vazia. Eu gostei da simpatia dela, mas perguntei: não são proibidos os apelidos aqui? Ela deu uma risadinha e respondeu: se você ganhou um apelido no umbral é proibido, mas o meu apelido é de casa. Minha família escolheu um nome difícil e resolveram cortar mais da metade do meu nome, ou seja, sou chamada assim pelas pessoas que me amam, melhor dizendo, que me amavam. Meus pais não queriam que eu participasse da seita Porta do Céu e não estavam errados. Agora pensam que eu não existo. Fiquei com pena dela, então respondi: tudo bem, amiga, onde está a cadeira vazia? Ela me mostrou o lugar e sentamos. Por incrível que pareça, não um desses grupos de alcoólicos anônimos que você fica contando os dilemas da sua vida. Era um grupo que se reunia para se distrair mesmo. Contamos piadas saudáveis e fatos engraçados da nossa vida terrena. Jogamos até dominó. Eu estava bem alegre. Gostei do grupo. Fiquei lá umas 2 horas mais ou menos. Mas minha amiga Kimberly começou a ficar branca. Colocou a mão na barriga e desmaiou. O professor Flávio chamou a professora Miranda e levaram ela para o Hospital Rosa Lilás. Isabel aproveitou para me levar de volta também. O que aconteceu? Perguntei a Isabel. Então ela me respondeu: Kim teve uma crise, provavelmente lembrou da família e do que fez. Com o tempo vão poder lembrar do suicídio sem se afetarem, mas Kim e você estão aqui há pouco tempo. Ela vai ficar uns 3 dias no hospital, eu acho. A Sadraque. Falando nisso, a enfermeira Miranda me pediu para te dar isso. Isabel me deu uma bombinha semelhante a essas que os asmáticos usam na Terra e explicou. Sempre que sentir falta de ar, em primeiro lugar evite pensar no suicídio e em segundo lugar use essa bombinha pressionando a tampinha, vai melhorar bastante. Kimberly recebeu a dela, mas provavelmente deixou no alojamento. Posso visitar o quarto dela quando chegar no hospital? Perguntei. Hoje não, ela vai dormir, respondeu Isabel. Antes de chegarmos ao hospital, Isabel me levou à escola Ciranda Colorida. Ela queria que eu visse o rosto de uma criança, afinal, comentei que nunca tinha visto. Queria ver se realmente era essa fofurinha toda que comentavam na Terra.
Chegamos lá e conversamos com a professora Bettina e fomos até o parquinho da escola. Isabel chamou uma menina em uma linguagem que não entendi. A menininha veio correndo. Isabel deu a ela um doce e me disse: "Esta é Fatula. Quando veio pra cá tinha 4 anos. Ela é da Cisjordânia. Agora está aos cuidados da professora Edna." Cheguei perto da menininha e cumprimentei. Ela me olhou. Era bem bonitinha mesmo. Me deu um sorriso, mas parecia não entender nada do que eu dizia. Então Isabel me disse: "Dê um abraço e um beijo nela, porque ela fala árabe e ainda não se comunica bem pelo pensamento." Abracei a menininha que se jogou no meu colo. Tive que pegar um pouquinho. Ficamos ali alguns minutos e Isabel se despediu dela. Não entendi nada, mas a menina voltou a brincar. Crianças são bonitas mesmo. Quando voltamos para o hospital fiquei um pouco desapontado e pensei comigo: estava tão bom lá fora, agora tenho que ficar neste quarto. Eu estava pensando assim ainda quando entrou no quarto a professora Madalena. Ela me ensinou alguns caracteres das maçãs de cristal que eu havia ganhado da Crisânia. Fiquei no hospital recebendo passes alguns dias. Então Isabel foi até o meu quarto e me disse: "Sadraque não precisa mais ficar aqui. Seu quarto no alojamento do instituto já está pronto, então vamos." Quando chegamos ao instituto fui recebido pela diretora B. Ela me recebeu com muito carinho e disse que era um prazer receber um aluno como eu. Me apresentou aos professores, me mostrou um pouco da escola e digo só um pouco porque a escola não é pequena. Leva uns 2 dias para conhecer o prédio todo. Quando cheguei ao meu quarto gostei muito. Tinha uma cama, uma mesinha e acreditem, tinha um computador em cima dela. Também tinha uma salinha de banho e um banheiro. A cama e a mesinha eram desmontáveis. Eu poderia transformar em uma mesa com 2 cadeiras quando chegasse alguma visita do plano astral, me explicou Crisânia. "E o computador?" perguntei. "É seu", ela respondeu. Foi engraçado porque Crisânia apareceu do nada. Eu tinha ido até o alojamento só com a diretora B e com Isabel e lá estava Crisânia me esperando. Adotei ela como figura materna. Capítulo 14. Uma visita especial. Já era de noite na colônia, sim, porque as colônias ficam no céu da nossa terra, mais ou menos na rota dos aviões. Então quando anoitece na terra, anoitece nas colônias. Só que aqui o céu é mais azul de dia e à noite o céu é mais limpo, o luar e as estrelas ficam bem cintilantes. Mas como eu estava dizendo, a noite chegou e bateram na porta do meu quarto dizendo: "Sadraque, tem uma visita para você." Quem estava na porta anunciando a visita era a coordenadora Laura. Então perguntei quem era. Laura me respondeu que era uma surpresa, apenas que eu esperasse. Fiquei esperando e ouvi uns passos. Nunca tinha visto aquele rosto antes, então perguntei: "E aí, quem é?" E quando aquela pequena figurinha respondeu: "Sou eu, Sadraque", fiquei emocionado e disse: "Kelly, maninha do meu coração." Nós nos abraçamos e choramos bastante. Rapidamente mostrei a ela a cama que juntos desmontamos e transformamos em uma mesa. Então Laura, emocionada, perguntou: "Querem comer alguma coisa? Eu trago lá do refeitório." "Quero sim", minha irmã respondeu. Enquanto conversávamos mostrei a ela meu computador e o resto do quarto. Minha irmã veio me visitar porque, como sabem, ou pelo menos como alguns sabem, nos desprendemos do corpo ao dormir e ela, ao se desprender, veio me visitar. Então eu tinha que aproveitar porque quando o sol nascer ela volta para casa. Laura trouxe chá e bolo, comemos e conversamos bastante. Percebi uma coisa diferente em minha irmã. Parece que tinha alguma coisa no ventre, uma luz, e ela me contou que estava esperando uma menininha que provavelmente estava fazendo sua jornada noturna também. Aí eu disse: "Nossa, mana, outro nenezinho." Ela me deu uns tapinhas e respondeu: "Pois é, mano, depois que aconteceu isso com você fiquei com a mesma tentação, então eu desejei ter a Lili na esperança de que você voltasse para a terra. Lembra que eu te falava das coisas do espírito?" Então respondi: "Pois é, lembro, mas não estou pronto para voltar. Além do mais, como já pode perceber, não deu certo. Não sou eu, mas cuide bem do nenezinho. Quando nascer vou pedir para te visitar e eles vão ter que deixar." Então ela respondeu: "Não sei não, Sadraque, mas eu estou muito feliz que você está aqui.
É um lugar bem legal e eu estou morando com o pai e com a mãe agora. Então fiquei curioso e perguntei. Mano, é verdade que estava sendo maltratada? E aquele cara, tá morando lá em casa também? Então a minha irmã respondeu. Olha, Sadraque, não sei quem falou esse absurdo pra você. O Walter não é lá a grande coisa, mas daí me maltratar já é demais. E respondendo à sua pergunta, ele não tá mais morando lá em casa. Que legal, respondi. Nós nos abraçamos e a Kelly me perguntou se eu sabia vomitar. É claro que não, respondi. Já dei uns pulos de uma árvore e outra, mas flutuar nem pensar. Então ela me disse que autorizaram a nossa saída da colônia e ela sim sabia vomitar, então saímos. Então perguntei à minha irmã Kelly se gostava de aventuras e ela disse. Gosto, vê lá em, onde quer que eu te leve. Dei as coordenadas e levei a Mana para aquela casa noturna onde a Copinho tinha me levado. Chegamos lá e a Mana, muito responsável, foi logo me dando uma bronca e disse. Poxa, Sadraque, essa é a aventura, que lugar é esse? Então respondi. O lugar não importa muito, uma amiga me trouxe aqui uma vez e agora quero ver se você sabe flutuar bem rápido. Eu vi alguns espíritos influenciando os clientes da casa e falei. E aí, seus ledo, não me pegam. Um daqueles espíritos inferiores falou. Vamos mostrar para aqueles tampinhas o que podemos fazer. A Mana, muito responsável, ficou brava comigo, me deu uns tapas, mas não tínhamos mais tempo para briguinhas. Ela me pegou pelo braço e nunca vi alguém vomitar tão rápido. Eles estavam atrás de nós e um deles tinha um pedaço de pau na mão, estavam quase nos alcançando e a Mana disse.